Saudações, meus amigos, meus amados haters. Vamos a mais um QAPSP, o programa que fala de tudo e de todos, debate qualquer assunto, principalmente se for tema relevante, assunto estruturante, solução. Quem gosta de problema vai para outro departamento. Aqui a gente trabalha com a solucionática, como diria o grande político Odorico Paraguaçu. Tem gente que deveria aprender mais com ele. O bem amado, né? Que hoje a gente está vendo muito político mal amado. E como a gente cansou de político chato, político mal amado, a gente trouxe aqui um representante da classe política brasileira que está fazendo um trabalho sério na Câmara dos Deputados, um trabalho estruturante. Ele consegue discutir temas relevantes. Ele propõe, por exemplo, uma nova Constituição para o Brasil, a partir de estudos que grupos de trabalho fizeram, a Libertadora, isso virou livro, quem quiser conhecer esse livro. Ele agora vai lançar um outro livro, ó, sobre os 7 poderes que o nosso Brasil pode ter, que é em cima da proposta da Constituição Libertadora. Então, a gente vai conversar hoje com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que também é muito conhecido como o Príncipe Manuel Maquiavel, né? Não sou, mas temos que agir de vez em quando como Maquiavel e pensar frequentemente como Maquiavel para sobreviver. Legal. E conosco também, como sempre, a minha fiel escudeira, sempre comigo aqui, a presidente licenciada do Sindicato da Polícia Federal, a agente federal Suzana Duval. Está aqui participando dessa conversa estruturante com a gente hoje e vamos nos divertir mais uma vez, né, Suzana? É isso aí. Vamos hoje ter uma oportunidade muito boa aqui com o nosso deputado, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que vai ter aí inúmeros assuntos para trazer, relação à economia, liberalismo econômico, reformas constitucionais, reformas do judiciário, só assunto bom, só assunto quente. E a gente vai começar logo por esse assunto aí que o Maquiavel ficaria arrepiado no Brasil. Reforma do judiciário. Você apresentou uma proposta de emenda constitucional, está recolhendo assinaturas no Congresso Nacional de adesão a essa proposta. Estamos ali apelando, já fiz até oração também, já divulguei lá na Rádio Ouro Verde. Centrão, vem para cá, né? Assina, lê a proposta, né? Vamos participar, vamos debater esse assunto que é relevante, né? A gente aqui no Brasil entrou numa grave crise institucional. Hoje a gente tem uma guerra de todos contra todos os poderes e um dos poderes mandando mais que os outros. E a gente tem os remédios constitucionais que não estão sendo usados. Essa guerra parece não ter uma solução, porque ela também não é debatida direito, mas você chegou com uma solução. Então, vamos propor uma reforma do judiciário para dar uma equilibrada. Qual é a base? Como é que você teve essa ideia, Luiz? Essa ideia não foi nenhuma ideia, foi uma necessidade de sobrevivência do parlamento. E entendeu o que está acontecendo no contexto e por que o parlamento precisa reagir, por que a população precisa se envolver nesse tema. Só lembrar o seguinte, eu sempre digo isso para todos, até do judiciário. Assim, todas as democracias modernas, todas, que o brasileiro possa admirar no mundo hoje, são democracias modernas, são países desenvolvidos, porque eles reforçaram o poder do Congresso. E nenhum outro poder é acima do poder do Congresso. Nenhum outro poder interfere no poder do Congresso. O Congresso ele é soberano, porque ele representa, bem ou mal, a multiplicidade de todas as opiniões que existem em todas as regiões do país. Ao passo que o Poder Judiciário é um poder técnico, específico, de carreira, o Poder Executivo ele é uma parcela pequena do todo. Então, eles não é o todo. Mas o todo representado só existe no Congresso. E até a nossa Constituição, a gente pode criticá-la, tem problemas graves, mas ela, no artigo 2º dela, ela coloca na hierarquia o legislativo é o poder que vem antes de todos. Está lá na própria Constituição, né? Exatamente. Esse reconhecimento que você está explicando, né? Então, se a gente não entender isso como população, não há como esperar isso, um reflexo disso, em termos de instituição. Aí você está sempre pensando, então o judiciário tem que ter, então o executivo tem que... Não. Isso é sinônimo de ditadura. O salvador da pátria, né? O salvador, o cara o Messias que vai vir aqui e vai arrebentar o negócio todo e vai ele impor a vontade, porque a gente botou o cara lá para isso. Mas se violar
o direito de algumas regiões, o direito de algumas minorias. Então, o Congresso ele faz esse balanço, faz esse debate. E a gente tem visto agora que o Congresso tem feito até o balanço e o debate mais profundo de temas técnicos, reforma da Previdência, por exemplo, que achavam, não vai ter capacidade do Congresso debater um tema como esse. Geralmente eram os tecnicistas, secretários ou dentro do Ministério da Economia que fazem as propostas. Davam tecnocrata, né? Exato, o tecnocrata ali, aquele especialista. Não, mas a gente está vendo que tem vários deputados capacitados e que, mesmo que não sejam capacitados, no processo de debate, eles se tornam capacitados. Isso. E eu vou dizer até de experiência própria. Eu não fiz parte do grupo de trabalho para a reforma da Previdência, mas, como foi feito um processo longo e de debate amplo, eu que estava um deputado fora do processo de reforma de Previdência, eu já sabia tudo que ia ser votado. E deu palpite pra caramba, né? Por dei fora, palpite, né? até fiz proposta diferente, mas em função do debate que aconteceu. Agora, o que está acontecendo? Os deputados que nós estamos elegendo, sobretudo os deputados do Centrão, né, aqueles que não têm posição ideológica, aqueles que são geralmente governistas, se acoplam aí quem está com orçamento, esses deputados estão entregando o poder do Congresso para o Executivo, que tem esse plano nefasto, totalitário para o Brasil, que só agora estão descobrindo. Estão descobrindo da pior maneira. É quando vai a voto uns absurdos. Então fala, puxa vida, mas aí o governo vem com alguma emenda, algum cargo, alguma coisa. Então tá bom, mas a gente tem que não espalhar que isso aí é um plano totalitário que eles estão montando. Tá todo mundo vendo. Então, enfim, a verdade é o seguinte, as redes sociais têm trazido muita transparência e esses deputados do Centrão estão entregando o país ao totalitarismo de esquerda, que é uma proposta minoritária. E mesmo essa minoria, se soubesse o que está sendo tratado ali, votariam contra. E ficaria uma minoria menor ainda. Então é isso que a gente tem que espalhar. Muita gente não está entendendo o jogo, né, Luiz? Não está entendendo. A gente elege correligionários de partidos que supostamente não têm um discurso radical, que não fazem teoria de conspiração, mas no fundo esses aí é o que vão entregar o país para a masmorra da ditadura. E a gente tem que combater isso, tem que trazer luz, temos que trazer conhecimento, temos que debater de fato e afrontar o que está sendo proposto. E até formas para a população poder acompanhar o trabalho do parlamentar que ela votou, né? Exatamente. Porque a maior parte das vezes a pessoa vota, principalmente num candidato do legislativo, põe esse político para representá-la, representar as ideias dela no Congresso Nacional e esquece de em quem votou, não acompanha o trabalho deles e eles simplesmente distorcem o mandato, que o mandato ele é um representante do povo, né? E ele simplesmente desconecta daquilo e acha que ele pode fazer o que ele quiser, o que for interesse para os interesses próprios dele. E acho que isso é muito importante, né? O que o nosso deputado está trazendo aqui é a nós, como população, cobrarmos de quem que a gente votou. E o Luiz usou a palavra mágica, que o Brasil detesta ela. Debate. E a gente está conseguindo. Esse caso da reforma da Previdência foi bem isso. Ninguém acreditava que fosse haver um debate. Houve pelo menos algum debate. Pode não ter sido o ideal, nem o melhor de todos, mas houve. Sim. E tudo que a gente passa a ter uma experiência hoje, que o que é debatido evolui. Então a gente tem que trazer para o debate, né? Essa sua ideia dessa reforma do judiciário é muito em cima disso, né? É uma proposta para discussão e fazer ela andar, né? Exato. Olha, a verdade é isso. Se o judiciário continuar na toada que ele está agora, ele evoluiu para ser um poder ditatorial. Então, essa é uma involução do sistema político. Isso. E o que acontece? Se ele continuar assim, os parlamentares não têm mais função. Não precisa, né? E se os parlamentares não têm mais função, então quem é que vai representar a população? Então, o judiciário não é. Não. É muito complexo, né? Porque tem toda uma eleição para se eleger os componentes do Congresso Nacional que vão representar a população, que vão discutir como foi a reforma da Previdência. Eu acompanhei de perto ali, realmente fui como representante da Polícia Federal, dos policiais federais, para ver a parte da segurança pública. E realmente teve um debate democrático, emendas foram acatadas, né?
Foi muito difícil, foi muito duro aí para todo mundo, mas foi um debate. Agora, se a gente pega uma lei que passa por um processo desse, né, que é discutida, debatida aí por todos os parlamentares, né, na Câmara, que é a Casa do Povo, depois no Senado, que representa os estados. Então, você tem toda essa representatividade democrática trabalhando em cima de uma legislação e simplesmente vem o judiciário numa canetada, acaba com tudo e diz, não é assim, porque... E o pior, como é que o judiciário vem? Ele vem acionado por um partido político de esquerda que não tem representação nem majoritária, mas ele aciona o mecanismo e o mecanismo vai lá e plum, faz aquilo que o Montesquieu definiu, a tirania. A tirania é a parceria entre o executivo, o judiciário e executivo para ser autoritário, para exercer o arbítrio. O cara já previu, já enxergou isso lá atrás, só que a gente está vendo isso no Brasil radicalizar, perigosamente, né, Luiz? E a gente não está querendo combater e podendo combater. Então, os deputados que deveriam estar assinando uma reforma do judiciário, iniciando um debate para fazer uma ampla reforma do STF, STJ, Ministério Público, tudo isso, fora diferentes instâncias. Então, eles estão se omitindo ao debate disso aí, então estão entregando, literalmente estão entregando o país a uma ditadura que está se acirrando a cada vez mais. E aí a esperança fica cada vez mais concentrada em possivelmente eleger alguém que vai mudar tudo. Ao contrário, porque no minuto que você passa mais tempo, essa pessoa, o poder executivo, vou eleger um presidente que vai arrumar tudo. Ele vai ter muito menos poder. Muito menos. Hoje já não tem poder nenhum. Hoje já tem menos poder. Então, quanto tempo está passando? É agora, o combate é agora. Então, se a opinião pública tiver que se unir para começar a cobrar isso dos legisladores, o momento é agora. Em 2026, você acha que o judiciário vai estar mais fraco ou mais forte que ele está agora? Pois é, não tem essa previsão de fraco, não. Então é isso que a gente está... Eu acho que o embate nosso é mais... Nosso, eu digo, do meu gabinete. Porque os deputados que assinaram, estamos aí com 100 assinaturas, precisamos de 70. Só que essas 101, né, esse número 101, já estou caindo aí em deputados do Centrão, de partidos que têm, ou ele pessoalmente como deputado tem algum problema que o STF pode alavancar contra esse deputado, ou o partido no qual ele está tem algum problema com o STF. E o STF faz aquele acharque. Faz, não, tira o seu deputado de lá, tira a assinatura dele, não vamos debater esse tema não, vamos deixar que o STF ficar cada vez mais forte. Então, esse é que é o problema. Se a opinião pública não criar um custo tão grande para o deputado, comensurável às ameaças que ele recebe, tanto do partido quanto do próprio STF, já sabemos, já é fait accompli. Ou seja, o jogo que a gente está jogando agora e o cenário ruim que a gente está projetando agora, a gente pode jogar ele para o futuro, que vai ser a mesma coisa. E a gente está tendo uma experiência externa agora bastante curiosa, Exato. Que é o caso da Venezuela. Na Venezuela aconteceu exatamente isso. A mesma o poder coisa. ditatorial se associou, montou uma juristocracia só dele e assumiu o comando das operações repressivo àquela sociedade. Exato. E o que a gente está vendo acontecer lá, deu agora, só que agora houve a desmoralização do poder, porque o cara montou um sistema eleitoral e se elegeu na base de uma fraude eleitoral descarada que a população mobilizada de baixo conseguiu questionar isso. Né? Você veja como... E a dificuldade, né, que está sendo para retomar isso. Olha, isso é uma coisa que a esquerda faz bem. Ela monta uma estrutura de Estado e faz passar essa pauta, e a direita não tem visão. Primeiro, do que é o modelo da esquerda? Modelo de Estado. E ele só tem um combate de política pública. Isso. Aborto, o salário de fulano, privatização. Isso é política pública. Mas e a estrutura do Estado? Como é que o Estado é organizado? Quais são as regras eleitorais? Quais são as regras de partido? Qual é a regra de regência dos poderes? Quem é que manda efetivamente? Quem tem proposta para isso é a esquerda. Sabe o que a direita debate com relação a isso? Nada. Ela sequer sabe do plano da esquerda. Então, eu estou dizendo aqui, categoricamente, quem estudou o plano da esquerda, quando o judiciário assume exatamente essa função que o STF hoje tem,
O STF, projetando para frente, ele vira, no modelo comunista, ele vira do Conselho Permanente. Isso. Ele vai ser quase um Ele Conselho de Estado, né, transforma Luiz? o Conselho Permanente. Não é nem um Conselho de Estado. Não. É um Conselho Permanente. É, Tá. é um braço executivo do qual emana todos os outros poderes. Então, o Legislativo vai vir desse Conselho Permanente, os Conselhos Populares, É uma Assembleia distorção Nacional. total, né? É outro modelo. Só que isso, Outro na modelo. nossa Constituição, para ele, como ele já tem esse poder de facto, o que vai acontecer? O que eles querem? Transformar completamente irrelevante o Congresso Nacional, vira uma, como é que eu diria ali, um parquinho de areia para Um você. apêndice. Você vai ali brincar de parlamentar para dizer que tem democracia, brinca ali parlamentar, bacana, tá aqui o baldinho, tá aqui uma pazinha, fica ali brincando de areia. Nós é que vamos fazer a legislação e vamos aprovar essa legislação, sabe aonde? Numa Assembleia Nacional. Eles ainda vão convocar uma Assembleia Nacional Para legitimar. para legitimar, mesmo que o Congresso esteja contra. Quem que é a Assembleia Nacional? A Assembleia Nacional, que já tem esboço disso, porque já temos o que alimenta a Assembleia Nacional, que são os Conselhos Populares. Foi Isso. a primeira medida do Lula, em janeiro, quando ele assumiu, foi criar os Conselhos Populares. O que são os Conselhos Populares? Na estrutura do modelo comunista, o Conselho Popular é onde você coloca todos os líderes partidários regionais, que são formados pelo próprio PT ou pela esquerda Pela em geral. esquerda. Uhum. Você coloca eles como liderança. Só entra no Conselho Popular quem já passou pelo processo doutrinário Doutrinário, o filtro deles, nas né? universidades e na universidade dos próprios partidos. Aham. Você entra no Conselho Popular e ali é que você discute política pública. Nos Conselhos Populares. E aí, esses Conselhos Populares e integrantes desse Conselho são selecionados para constituir uma Assembleia Nacional, que se reúne 1 ou 2 vezes por ano. E naquela 1 ou 2 vezes por ano, eles passam assim 200, 300 leis e emendas que foram criadas pelo Conselho Permanente. Pela sabedoria do Poder Judiciário Então o permanente. Congresso fica completamente fora desse Esvaziado. processo e eles conseguem legitimar democraticamente o que eles querem passar. Essa organização do modelo comunista. Lembrando, existe um presidente também no modelo comunista, mas ele é um mero chefe de Estado ali, Isso. que fica representando ali as instituições e etc. E quem manda mesmo é o Conselho Permanente. Então nós já temos, eu diria que o esboço, o esqueleto do modelo comunista. Basta algumas emendas constitucionais e pronto. Nós já temos aí relevância do Congresso e a criação desse novo modelo de validação. E às esse vezes- poder já está exercido. Já está sendo sendo exercido na prática. Ele já está sendo exercido na prática. O que existe ainda algum conflito que eles querem eliminar, obviamente, é que o Congresso ainda tem a legitimidade de facto, mas eles também têm a legitimidade de facto. E eles agora não querem, talvez, chegar numa situação em que o Congresso, e já fizeram isso, aliás, em que o Congresso passe uma emenda constitucional em 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, e force o STF a... Não, isso aí é inconstitucional, não vamos aprovar isso aí, porque isso tira poder do Judiciário. Então, se é esse o caso, esse confronto aí gera um levante civil, Sim. porque de fato você está validando uma ditadura. Então eles não querem chegar nesse... Eles querem manter a As fachada, aparências. a fachada, a farsa que temos no Congresso. Então, o que nós temos que forçar? Forçar esse embate para chamar a ditadura a ditadura. Ao menos o que a gente está vendo na Venezuela é a camada mais baixa da população e entendeu. Agora, isso aqui que é ditadura. A ditadura não é contra a classe média, não é contra o imperialismo, não é contra o capitalismo, não é contra... É contra os mais pobres. Exatamente. Agora os mais pobres entenderam. No frigir dos ovos, do enésimo grau de violações de direitos fundamentais, agora eles entenderam. Não sobrou mais ninguém para atacar, estou atacando a própria população, mas sempre foi vocês sempre foram o objetivo do ataque. Então, a Venezuela é um exemplo que a gente tem hoje. É um laboratório já executado. Um laboratório executado e que pode vir a acontecer aqui no Brasil. É isso? Sim. E aqui já está em andamento. Tanto que não tem que ser levado a sério quando você vê um membro do judiciário
dizer que eles têm a representatividade dos eleitos, isso daí já soa esquisito no ouvido, né? Exatamente. Mas está dentro desse raciocínio que você acabou de expor. Eles estão gerando uma legitimidade, entre aspas, para o sistema de conselho de representação que eles já estão utilizando. Mas né? não se pode admitir o judiciário com representação popular. Né? Como o deputado falou, o judiciário ele parte da base técnica. Então, eles têm que interpretar a lei, interpretar a Constituição e jamais representar a população, porque são concursados, né? Ou nomeados. Não tem nenhum ali que foi eleito. Então, aqui o nosso deputado ele tem muito mais legitimidade popular do que qualquer juiz ou qualquer ministro aí que foi nomeado, porque ele, de fato, foi eleito. Ele teve o voto do povo. Mas olha, nesse seu ponto aí, o atual STF tem menos de legitimidade do que os juízes concursados. Porque eles não são juízes de carreira. Ao menos a maioria lá não é. Não tem uma precedência Sim. e uma experiência como juiz. Uma origem judiciária, Eles foram né? nomeados pelo Poder Executivo. A maioria não é juiz, nunca Politicamente, praticou, era né? advogado. Então foram colocados lá, muitas vezes inferiores a qualquer o quadro do judiciário. Então, no fundo, eu adoraria até validar o judiciário, como só juízes podem ser nomeados para o STF. Isso é fundamental, que a gente comece até a ter um resguardo do que é a prática de juiz. Legal. E validar a carreira de juiz. Então, isso é do conteúdo lá da proposta. Que é o nosso sistema atual. Sim. No nosso sistema atual, os juízes são concursados. Eu estou mencionando porque tem lugares, outros países, em que os juízes são eleitos, né, pela população, como nos Estados Unidos. O juiz é eleito, o promotor ele é eleito, né? Só que aqui no Brasil nós optamos pelo concurso. E aí ficou um sistema meio híbrido. Uma hora é concurso, outra hora é nomeação. É. Como é que fica, né? Então, eu acho que tem que combinar as coisas, porque o juiz eleito, ele tem um processo. Eu vi os casos do juiz eleito e tem duas maneiras de você eleger o juiz. Você tem o juiz eleito, que ele, de fato, ele é um membro da população e se coloca como Mediador de causas. mediador né? e ser um juiz. Né? Tudo bem que é mais fácil você entender o sistema judiciário norte-americano, porque ele é todo voltado para jurisprudência. Né? Aqui é a interpretação de lei, muito mais carrancudo, técnico mesmo. Tal. Mas lá, claro, você tem que entender a lei, mas a jurisprudência é que define, né? Se o cara é culpado, aplica, não é né? culpado. Exato. Bom, nesse ponto, o que a gente precisa fazer? A gente precisa deixar claro para a população que nós temos o judiciário muito turvo, nós não temos essa compreensão, temos que validar o juiz, mas como que validar se não é por sistema eleitoral? Que eu acredito que é uma validação justa. Mas nos Estados Unidos também tem um outro modelo, que não é só você eleger o juiz. E também não é só os concursados. Você tem um terceiro modelo, que é, uma vez selecionado o juiz, a população pode vetar via referendo popular. É tranquilo. A cada ciclo eleitoral, você fala assim, olha, está aqui os juízes que foram colocados nos seus cargos, nomeados até dentro do judiciário, né? Está aqui o juiz de dentro do judiciário que agora tem o poder de mando como juiz. E colocar eles lista. Ele merece sua confiança? Ele merece sua confiança. Você conhece esse juiz? E você aprova sim ou não. Isso é muito interessante, né? E até para poder usar um pouco mais esses sistemas democráticos que são pouquíssimo usados aqui no Brasil. Exato. Né? A gente quase não usa referendo, quase não usa nenhum meio de consulta popular. Plebiscito, referendo, está lá na Constituição, mas esquece isso. São raros os momentos que se utiliza, e quando se utiliza, ainda muitas vezes vem legislação que passa por cima da escolha popular, como foi a questão de armamento, né? Que a gente teve ali uma resposta clara da população. Então, assim, a gente percebe que o povo ainda está pouco representado, né, no nosso país. É isso mesmo. E onde você mais escuta, é engraçado ver, porque eu representei praticamente tudo que existe de democracia direta, todas as propostas de democracia direta, eu tentei pegar a relatoria. No meu primeiro ano de mandato, continuo. Alguns projetos são meus, outros projetos já me precedem. 100% dos projetos de democracia direta que me precediam foram criados pela esquerda.
Olha só. 100%. E eu relatei, e quem votou contra todos os projetos de autoria da esquerda, que eu relatei favoravelmente, a própria esquerda. Porque a ela não interessa o modelo do debate. Não só isso, é mais profundo que isso. E é uma leitura muito específica. A esquerda sabe que perdeu a população. Ela não tem mais a população. Então, se a gente botar referendo popular, a população conservadora... Vota o contrário do que a gente está propondo, da nossa agenda. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo na Suíça, que eu conheço sempre minha referência para referendo, tudo. A Suíça é sempre o país que mais faz referendo para tudo. Aumento de impostos. A Suíça veta todo aumento de criação de novos impostos e aumento de impostos. O povo suíço veta toda iniciativa que vem nesse sentido. Isso há décadas. Imagina se a gente tivesse poder de veto com relação a tudo que o nosso ministro da Arrecadação está fazendo. E essa reforma aí tributária, né? Também. Esse aí faz parte do jogo estrutural. Que seria importante, mas não da forma como está sendo feita, né? Exatamente. Que vai só aumentar aí a arrecadação e prejudicar a população. Mais do que isso. Eu acho que mais do que prejudicar, faz parte do modelo de Estado que o comunista quer criar. Centralizador da arrecadação toda numa burocracia central, comandada por não eleitos, vinculadas ao comitê permanente, que já existe, que é o STF. E respaldada por aqueles conselhos populares, né? Exatamente. Tem uma política pública lá, tá bom. O que precisamos de mais tributo, não sei o quê, tá bom. A autarquia já cria um tributo. É mais uma agenda de transformação do Brasil em Venezuela. E adaptação disso com áreas de legitimidade de representação popular via esses conselhos que eles aparelharam na máquina estatal. Né? Exato. Agora, você imagina combater isso, como a gente está discutindo aqui, de uma maneira aberta, técnica, né, com pessoas qualificadas. Possivelmente tem um eleitor do outro lado olhando, entendendo isso aqui. Quando que isso foi revelado para qualquer eleitor brasileiro? Nunca. Qual canal de mídia, qual canal político desvendou exatamente não só a organização do judiciário, como também a organização tributária, como fazendo parte construtiva de um modelo totalitário? A própria, vamos chamar assim, direita conservadora também não promoveu esse debate, né, Luiz? Absolutamente nada. Mas acho que tem sido também muito difícil também por conta de até perseguições, restrições em rede social, né? Vou pedir aqui para nosso deputado explicar melhor, mas acho que não está sendo tão fácil, né? Porque a nossa liberdade de expressão não está assim tão integral, né? Nós hoje estamos com uma liberdade de expressão reduzida de uma forma velada, mas que a gente sabe que se a gente discorda de algo, mesmo que seja algo legítimo, haverá consequências. E eu acho que assim, se o que a gente está discutindo aqui tiver um impacto popular contrário aos planos deles, aí a gente tem uma reação. Aí vale a reação deles. Aí vale. Aí perseguir, olha, vamos fechar minha liberdade, acabar com os meus canais, acabar com o Serrão, acabar com o seu Suzano, não vai ser candidato. Aí vai haver esse cessamento. Mas como nós estamos debatendo algo técnico, e o eleitor que está escutando isso é uma parcela pequena da população, e o impacto é pequeno no poder deles, e fazer, não, deixa aí. Porque aí vai dizer que a gente tem liberdade de expressão. Olha aí, vocês estão até acusando a gente de estar com complô. E estão mesmo. E eles são muito pragmáticos. Né? Eu estou dizendo porque eu estou vendo do outro lado. Se eu fosse de esquerda e estivesse na posição que eles tiveram, eu estaria pensando assim. Não, deixa. Não está afetando. Mas quando você tem outros canais que são mais populares que o nosso, debatendo esse tema, talvez não no mesmo teor, mas que tem um impacto popular, aí eles têm que ter uma reação. Aí eu gostei. Maquiavel baixou no príncipe. É isso viu? aí. A gente falou de Maquiavel, né, no início do programa. E é isso. Mas então eu estou me colocando aqui na irrelevância. Adoraria ter essa influência. Poxa, adoraria que 50 milhões de brasileiros estivessem impactados por essa mensagem. E fossem, putz, a gente tem que bloquear essa reforma
do tributária que eles estão querendo implementar. A gente tem que assinar esse projeto de reforma judiciária, porque senão a gente vai cair no... Adoraria que 50 mil. Mas a gente sabe que aqui vai ser um número de alguns milhares, quem sabe alguns centenas de milhares. Mas Que isso, entendam. no âmbito geral da composição de poder, eles sabem que isso é uma parcela muito pequena. Então é isso. Continuamos a luta de qualquer maneira, né? Porque a nossa luta aqui, minha especificamente, como eu até falei antes do programa, é uma luta pela consciência. Nós precisamos de uma revolução de consciência. Estruturante, né? Estruturante e da consciência de uma massa crítica de pessoas que, de fato, façam a diferença. Você usou numa palestra uma vez um termo que foi até controverso, o pessoal fica brincando, mas foi muito interessante, o conservador revolucionário. Exato. Que é isso, né? Que é esse cara que quer mudar para as coisas certas, né? Que você hoje não consegue, você hoje só vê o debate errado, atravessado, discutindo abobrinha, besteira, Apoiando o plano da esquerda. Apoiando sem saber Sem que está saber. apoiando, Exatamente. que é pior, né? Você é o perfeito otário, né? Perfeito otário. É o imbecil útil. Né? Tem o imbecil inútil, né? Inútil. Existem esses também. Tem. O Mas idiota inútil. esses úteis aí são, de fato... eu vejo, por exemplo... Vou dar um exemplo aqui de proposta errada, que a direita... Você vê lá um plano da esquerda e que está falindo por má execução do governo. Eu falei, ainda bem. É um plano da esquerda, está falindo por má execução da esquerda. Mas como é que a direita se posiciona? Se fosse a direita, o plano estaria dando certo. Pelo amor de Deus! Você quer mesmo erradicar aquele plano, não é para ter aquilo lá. Não é para adotar esse troço. Não é para adotar isso e fazer melhor. Não é para inverter a mão, a polaridade, né? Exatamente. Mas é muito interessante, né? Porque a gente percebe que, assim, a gente percebe não, né? Tem pesquisas e tudo que a maior parte da nossa população é conservadora. Só que muitas vezes acaba abraçando, não são só os políticos, né? Mas acabam abraçando uma política de esquerda sem perceber ao que aquilo vai levar. E que quando chega lá não é nada do que eles querem, é justamente o contrário. Quando chega, já não dá mais tempo de nem bloquear. Entende o que é conservador. Conservador no Brasil é quem? É o Renan Calheiros? É o José Sarney? Né? A gente não explica bem o que é. E aí esses conceitos não são ideias que se aplicam à nossa realidade, né? Acaba complicando o conceito. Então, o que o Luiz está fazendo é exatamente pegar os temas, definir claramente os conceitos e, a partir do... chegamos a um entendimento, o conceito é esse que vale, aí vamos avançar. Porque se você não entender o que você está falando, não vai. Como é que a gente vai fazer, né, uma reforma tributária sem antes, primeiro, você ter definido, não, o modelo de Estado que eu quero é esse, eu vou enxugar esse Estado aqui, aí agora eu vou definir que tributo para esse Estado. Não, a gente não fez isso. Você está definindo primeiro como é que você vai arrecadar para comandar. Então, é esse o modelo que o Luiz acabou de explicar. A esquerda já tem um projeto de poder definido, montado, estruturado, e agora eles estão só arrecadando a grana para botar essa máquina para andar, não é isso? Exatamente. E eliminar toda a competição política, até pelo próprio modelo tributário. Porque uma vez que você comanda centralmente todos os recursos, literalmente todos os recursos arrecadados em todas as entidades federativas, você tem um poder de mando. Como é que esse dinheiro volta? Como é que ele volta para a Polícia Federal? E acaba Como é que com ele a volta para o Exército? independência, né? Perdão? Acaba com a independência das instituições, Traduzindo, dos municípios, para dos que estados. prefeito, para que vereador, para que o cara da empresa pública, para nada, serve para nada. Ele vai ser só o executor ali, burocrata da grana que chegar para ele, né? Por favores. E eu já escutei isso, que você jogadas. tá falando, exatamente o que você está falando. Eu já escutei isso dentro do grupo de trabalho. Dentro do grupo de trabalho da reforma tributária, a primeira, quando a gente teve 2 etapas. A gente está na segunda etapa. A primeira etapa foi uma mudança constitucional. Agora estamos na segunda etapa, que é de lei complementar. No primeiro debate, já foi discutido isso. Um dos partícipes falou nitidamente: o prefeito, não é para arrecadar. O prefeito é para obedecer às políticas públicas. Olha só. E aí, outro do grupo de trabalho falou o seguinte: esse dinheiro que Brasília agora vai arrecadar, em nome do prefeito e em nome do governador, ele não pode voltar assim, grátis.
Tem que voltar mediante o prefeito ou governador executar o que nós queremos. Uma política pública, entre aspas, né? E foi mais específico. Que estão em sintonia com as medidas universais socioambientais. Olha que bonito, ainda veio um discurso, globalista. globalitário ali. Então é uma reforma, né, constitucional que é inconstitucional, porque o que a gente tem na Constituição como estrutura é que os estados têm independência, são entes políticos, como a União, e os municípios também. A federação Então, foi assassinada, né, Luiz? Nessa Completamente, reforma tributária. Completamente. Não, agora, exatamente nesse momento. Da lei complementar. Da lei complementar. Nós teve 2 etapas. Primeira mudança constitucional, que foi aprovada. Meu voto contra, claro. E agora as leis complementares. Estamos votando contra. As leis complementares têm 2 fases. A primeira fase passou, que é definir as alíquotas. Isso. Então aí vai pegar todo o agro, vai pegar todas as indústrias, todo o comércio, todo o serviço, todo mundo vai pro saco. Vai todo mundo pagar mais imposto. Tá bom, então já é uma realidade aprovada em lei complementar. Agora vem o coup de grâce. Eu adoro usar o palavreado francês. Bonita, né? essa, ainda mais Vem essa. É sonora. É sonora, e eles já estão nessa... Só que cu é golpe, né, gente? Cu é golpe, Coup de grâce, exato. É golpe de misericórdia no nosso sistema, que é criar um conselho gestor de todos os tributos. Isso. Não tem transparência nenhuma de arrecadação. Você é o estado que arrecada 400 bi, você é o estado que arrecada 200 bi, só que esse ano você foi bem, você arrecadou 100 bi a mais. E esse ano você foi mal, você arrecadou 100 bi a menos. Como é que eu vou saber? Como eleitor, como governador, que vocês estão arrecadando o que vocês dizem que estão arrecadando. Porque o mais Brasília, menos Brasil é que vai ditar. Como é que eu vou saber? A contabilidade. Isso é um dos pontos, isso é apenas um dos aspectos. Fora o aspecto seguinte: como é que a gente vai fazer essa partilha e você tem lá 27 pessoas nomeadas pelo Poder Central, que não são necessariamente vinculadas a partido, é com o governo executivo. Quem é que vai nomear essas pessoas? Os 27 membros do... Como é que a gente vai definir que eles não podem ser aparelhados? Toda instituição de Brasília é aparelhada. Esse órgão vai ser representativo? Não, meu. Esse vai ser o órgão bonito, vai divino. Vai ser o órgão mais transparente? Claro que não. Então a gente tem vários problemas ali, mas olha, ele não só vai violar os estados e municípios, mas aí você fica pensando, peraí, e agora? E como é que fica o Congresso nisso? Se o Congresso antes é onde definia alíquotas, propostas tributárias, ele não vai poder mais propor nada. Seus problemas acabaram, não precisa mais de Congresso. Né? Então você está criando uma autarquia que vai regulamentar todos os tributos. E tirou a competência de definir tributo, aumentar, diminuir a alíquota, está removendo essa competência do Congresso. Aí você fala assim, mas eu não gosto do Congresso. Só tem mané lá que não entende nada e tal. Mas essa é a tua última chance. O pessoal não entende isso. Eles estão jogando contra a última janela. Aquela coisa assim, olha, essa janela está com o vidro quebrado, ela está muito tá distante, não está iluminando bem, mas só tem uma janela na casa. É isso. Se você fechar essa janela, vem um quarto escuro. Total. Então, é essa dinâmica que a gente está... E dentro do que a gente falou ainda agora, que é na hora que você tem o órgão que cuida da grana, o órgão que define a suposta regulamentação das coisas, e o outro órgão popular, que vai ser o gerentão, tá feito. Pode eliminar o executivo, legislativo, judiciário, tá tudo dominado por quem aparelha a máquina, Exato. Né? Então, pronto, aí você tem um processo lento, e isso... Até o próprio Lula falou que não vai ser da noite para o dia que você faz o modelo cubano, não é da noite para o dia que você faz o modelo nicaragüense, não é da noite para o dia que você faz o modelo soviético, mas devagarinho você faz. O Tupiniquim está bem adiantado, né? Olha, eles tiveram sucesso, até eu estava tratando isso numa outra conversa, o sucesso que a esquerda teve em criar não só um povo socialista, que pensa socialista, mas também que isso é refletido em termos partidários. Todos os partidos, até pouco tempo atrás, estou falando pouco tempo, eu estou falando menos de uma geração aqui. Sim. Até menos de uma geração, quando eu entrei na política 10 anos atrás, 2014, comecei a fazer ativismo, não tinha partido de direita.
Não. Era tudo esquerda. Você A lia o direita estatuto? era o PSDB, PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, era considerado xingado de direita pelo PT. Olha aí. Então você imagina 30 anos de mudanças constitucionais, tiveram 135, estão batendo 140 mudanças constitucionais nesse interim. Quantas dessas mudanças constitucionais foram feitas por um movimento conservador? Zero. Zero. Foi feito por corrupto e por esquerda. Então, o modelo que a gente tem hoje é um modelo socialista. Pré-soviético. Pré-soviético. Né? O preâmbulo de soviético, de controle absoluto. Estamos, literalmente, na beira do abismo do totalitarismo de Estado. Ou seja, Mesmo que você mude, saiu aí, perder a eleição e tal. Não importa, o modelo de Estado já é totalitário. E quem está vendo a Venezuela e não está gostando dela, o daqui pode ser muito pior pela estrutura tênue, né? Que está sendo montada aqui. Institucional. Aqui parece um negócio gradual, lento e gradual, né? É isso Parece, né? E aí você vê o trabalho que a gente tem de consciência. E uma das coisas que eu trago no livro, um artigo lá, é metendo o dedo na ferida. Onde é que está a ferida? Os conservadores, eles aderiram ao discurso socialista. Porque a esquerda... Sem perceber. Sem perceber. E isso a gente vê nitidamente. Mas acho que isso vem de escola, universidade. Sim. Eu sempre me perguntei assim, por que função social do contrato? Hoje está na Constituição. Isso mesmo. O contrato não é lei entre as partes? Devia ser soberano, né? Pois As partes deviam ser Por soberanas. que tem que ter, todo contrato agora tem que ter uma função social? Não faz sentido, né? Exatamente. E A ainda pauta usa o social termo. é importante, É. mas não diz respeito à vida privada das pessoas. Não. Exato. E eles interferem. Agora você vê aquele Código Civil. O que é o Código Civil? É uma interferência do Estado na moralidade da sociedade. Isso. Está definindo o que não tem que ter Código Civil para nada. Na minha opinião, sociedade que tem os seus embates, tem os seus conflitos, mas ela que se resolva. Mas ali o Estado está dizendo o que é moral. E é um conceito O que vem lá Estado, de Napoleão, né? lá atrás. Que vem da Revolução Francesa, Exatamente. né? Então, E que Napoleão aplicou. E essa faca tem dois gumes. Né? Se por um lado, mas o Código Civil protege a família brasileira. Oh. Meu caro, por outro lado, ai de você desobedecer como tua família está organizada e um monte de coisa. Então, enfim, a gente vê aí várias interferências de Estado que independe do governo. É por isso que no meu primeiro livro eu separo Estado e governo. Uma coisa é o governo eleito, que tem política pública, define como é que ele vai gerir a coisa pública e tal. Outra coisa é o Estado. Que tipo de Estado você tem? Quando você tem um Estado inchado, que faz tudo para todo mundo, que interfere em todas as decisões, o teu poder de governo é quase que irrelevante. Nulo. Você é um síndico, um péssimo síndico do prédio, né? Exato. E fica aquela máquina gigante, né, que não consegue se chegar a lugar nenhum, com desperdícios aí de recursos, enfim, e quem realmente precisa acaba não conseguindo nada, né? Não, Exatamente. não rola. E essa questão da juristocracia é um negócio que é muito sério, que a juristocracia ela é a corrupção sistêmica do Estado de Direito, e a gente está vendo isso acontecer aqui de maneira descarada, porque você tem o quê? Um excesso de leis no Brasil, e eles ainda fazem novas leis que dão margem para que haja a interpretação desse novo aparato jurídico para esse modelo comunista que você acabou de expor, né? E você veja, a nossa função lá de deputado ou senador, na maior parte do tempo legislativo, a gente está atualizando leis que ficaram inócuas, que não se aplicam mais. Então você fala o seguinte, peraí, mas se a gente tem que atualizar a lei para ter uma inovação, cadê a inovação? Ela já aconteceu e não foi aqui. Sim. Então a gente está sempre atrasado. É o pretérito do futuro, Ou seja, né? você não pode fazer se não tiver uma lei que te permita fazer uma inovação. Porque a lei está arcaica já. Então, esse domínio da coisa pública por parte do Estado trava a inovação, as melhorias, todo o dinamismo da sociedade, do empreendedorismo. Está tudo travado. Tivemos que criar recentemente a lei da livre iniciativa, da liberdade econômica. Que doideira isso, né? A gente perdeu a liberdade econômica. Precisa de uma lei para colocar. Você garroteou ela ali no livrinho, isso. né? Não, eu entendo bem isso que o deputado está falando, porque agora lá na Polícia Federal
está sendo elaborada uma lei orgânica pela primeira vez. E trouxeram a lei lá com um monte de coisa que, na minha opinião, também já está obsoleta. Eu falei, não adianta passar essa lei. Copiar né? o quê, já Suzana, nisso já aí? está atrasada. Olha, pegaram um pedaço de regras do judiciário, né? Enfim, para trazer privilégios para um cargo. Pegaram um pouquinho do que interessa de cada Um coisa. Frankenstein bonito, né? Um Frankenstein lá não é a realidade do que hoje a gente tem no órgão. Tem ainda uma... foi colocado ali uma série de benefícios para uma quantidade pequena de pessoas ali, de só um cargo ali, uns 10% do que tem hoje na Polícia Federal. Então, a maior parte do pessoal não está satisfeito, né? E não condiz com que o trabalho é feito. Uma série de entraves ali que podem até travar o trabalho da própria instituição. Mas o pior de tudo é que ela já está nascendo hoje, independentemente se ela ainda fosse uma lei que realmente já estivesse se projetando para o futuro, ela já estaria atrasada, porque hoje a gente tem a inteligência artificial que está mudando tudo, assim, numa rapidez absurda. E não tem como você codificar e legislar tudo, todas as situações. Então não adianta, é melhor deixar as estruturas mais enxutas, mais abertas, porque aí a própria sociedade vai se adaptando Com o mundo real, né? e através dos princípios, né? Buscando mais a parte dos princípios principiológica para poder se adaptar, porque a coisa está muito rápida, né? E assim, a gente está falando de E vai legislações, acelerar mais, hein? Vai E acelerar mais. Eu mais. imagino que o deputado esteja falando ali de Código Penal, que é de 1940, né? Algumas questões assim que já estão extremamente ultrapassadas. Agora, imagine com essa velocidade que a gente tem hoje de mudança de sociedade, né? E é uma mudança em todas as áreas que a gente tem de trabalho. Então, a inteligência artificial está alterando tudo e também o comportamento das pessoas, né? Está mudando muito rápido o comportamento da sociedade. E aqui, esse negócio do Código Penal foi interessante. A gente pegou aqui uma legislação elaborada no Estado Novo de Getúlio Vargas, em plena ditadura Vargas, e agora nós aprimoramos essa legislação pela falta de debate parlamentar, a tal Lei do Estado Democrático de Direito, que fez inclusões no Código Penal e que definiu toda essa galera que está sendo punida pelo 8 de janeiro, está sendo feita essa punição com base no que foi colocado nessa Lei do Estado Democrático de Direito, que incluiu artigos no Código Penal do Getúlio Vargas. Que bacana, hein? É o que você explicou ainda agora. É o pretérito do futuro. A gente está sempre num passado que finge que discute o que está para frente. Mas, na verdade, está só com coisa velha, né? Só com coisa Reciclando velharia e ruim. Velha, nunca está inovando. E se tem uma lei que está substituindo, essa lei está impondo nova regulamentação. Não é que está completamente erradicando a lei. E acho que é isso que é um problema. Você veja como... Vou pegar aqui um exemplo. Eu estava discutindo com um grupo conservador lá de Portugal. Né? Entre aspas, conservador. Né? Uhum. Que tipo de conservador é esse? É uma das coisas, a gente precisa saber quem a gente é. Né? Então, eu sou conservador. Agora, eu prezo pelo capitalismo, pela livre iniciativa, e eu prezo pelo nacionalismo. Eu sou um nacional capitalista, não sou um nacional socialista. A maioria dos conservadores são nacional socialistas. Sim. E eles nem sabem. Então, eu estava lá numa discussão com esse grupo de conservadores, e aí eu estava falando da questão econômica. Né? E falando que o Brasil está travado, a lei de liberdade econômica, a coisa toda. Eu falei que temos que tirar as leis, tem que acabar com a lei. Sabe qual foi o comentário que todos eles fizeram? Mas vai ficar em anarquia? Olha só! Mas você quer anarquia? Eu falei assim, peraí, você então quer uma economia regulamentada? Economia regulamentada, meu cara, isso é fascismo. Isso é socialismo. Nazismo, comunismo. E eu apontei o socialismo que ele era. É tudo Ele falou, não, eu quero que a economia seja justa. Eu falei, meu caro, não existe isso que você está falando. Isso é o discurso socialista. Luiz, que interessante, porque isso vem da questão cultural da visão de Estado. Mas é isso que eles incutiram. A nossa visão, e essa portuguesa, ela é muito do Estado. Salazar, o Estado cuida Salazar. da gente. Não é? É isso mesmo, aquela visão de salazarista. Salazarista. Que é uma visão fascista, socialista, de regulamentação de todas as movimentações econômicas. O que a gente está vendo hoje com o Haddad? Está regulamentando tudo, não tem nada fora do Estado. Ele está acabando com os mercados. Todo mercado livre,
todo pequeno âmbito, cooperativas, o que for, não pode existir fora do Estado. Isso é visão Mussolini. Tudo no Estado, pelo Estado, para o Estado. Para o Estado. É Isso é algo visão, muito isso é visão. interessante, né, aqui no Brasil, que eu sempre achei muito estranho. Até porque meu pai é inglês e enfim, a gente discute muito. Ele é formado na parte de economia e na Inglaterra. E ele sempre comentou, porque ele não dá para entender como é que aqui a gente tributa a empresa, né? A gente tributa a empresa, criminaliza a empresa e umas cargas tributárias assim altíssimas. Impede ela dela fazer o que ela pode fazer, porque a regra E te você não impede. consegue dar, e a empresa não consegue sobreviver e gerar emprego e aí volta tudo para onde? Para o Estado. Então, assim, eu tive um tempo que eu morei na Inglaterra, lá você anda pela rua, a cada esquina tem uma agência para te ajudar a você criar sua empresa. Então, eles incentivam muito ali o empreendedorismo. Qualquer um pode ser um empresário, vai ter uma facilidade enorme, não é essa burocracia toda que a gente tem aqui no Brasil. Recebe investimentos, então pode receber investimentos do Estado ou de agências. E a tributação ela não fica em cima dessa parte da empresa, não sobrecarrega a empresa, ela vai para a parte realmente ali de onde as pessoas da parte da renda, né? Não fica tanto em cima do que a empresa pode gerar de empregos, porque senão a empresa fica ali com uma coisa tão inchada que chega uma hora que o empresário, não, estou pagando mais imposto do que recebendo aqui, não tenho como pagar o salário de quem está trabalhando aqui comigo. E é uma coisa que acontece aqui no Brasil, que a gente podia ter muito mais aí empresas funcionando, dando empregos, né? A nossa população não era para ter tá na pobreza que existe hoje nesse país, porque é um país dos mais ricos do mundo e a gente não sabe aproveitar e não sabe, e é uma população trabalhadora, né? Só que a gente não tem conseguido prover os empregos. Parece que cria uma situação para todo mundo ser obrigado a depender do Estado. E vamos na parada que a gente falou aqui atrás. Teve um presidente da República que eu acho que esse aí cometeu. O nego fala que o Lula é mentiroso, mas teve um outro presidente da República que se superou nessa capacidade de mentir. Ele, quando assumiu, ele disse: acaba hoje a era Vargas. E a era Vargas não acabou, se aprofundou, ganhou ares de social-democracia e hoje essa era Vargas, Luiz, ela está sendo reelaborada, redesenhada e isso é o quê? É o que você acabou de explicar ainda agora. E o tal conservador está absorvendo isso. Ele está sendo nacional-socialista. Ele está sendo nazista ou fascista. É isso, né? Isso, exatamente isso. Sempre foi. Sempre foi. O Vargas, ele tinha apoio tanto dos conservadores quanto da esquerda. E ele até, quando fez a Constituição de 1934, foi até uma consequência da Revolução de 32. 32, a pressão popular real. Que era uma revolução que era muito incitada pela esquerda. Uhum. E você vê a Constituição de 34, Vargas, que era nacional, bem na linha do salazarismo, daquele ditador também da Mussolini e daquele lá na Espanha, que era Francisco o Francisco Franco, bem nessa linha. Ele seguia essa linha. E Perón também. Ah, né, e Perón, isso. Então ele seguia essa linha. Mas quando fizeram a Constituição de 34, ele falou nitidamente, falou assim, vocês querem que eu gerencie o Brasil com essa Constituição? Foi a reclamação do Sarney sobre a Constituição de 88, né? E o país ficará ingovernável com essa Constituição, Sarney. Mas olha, mas foi diferente. Tá. Então, a Constituição de 34, ela foi atropelada pela Constituição de 37, sim, que foi feita por Vargas, que é uma palhaçada, praticamente é ele que tem o poder arbitrário. Sim, com Francisco o poder Campos, executivo, exato. Resumo é esse. Mas aí veio a Constituição de 1946. A 1946... O que é? Regurgitou a Constituição de 1934. Isso. E desde então, desde 46, a de 67, foi uma regurgitação, uma melhoria da de 46. A de 88 não foi muito diferente. Não. Então, no fundo, a de 88 foi apostamos mais uma terceira ou uma quarta vez no modelo de 34, que foi rechaçado. Ou seja, nós temos um modelo já socialista desde aquela época e que foi só
tentando e galgando mais espaço, mais tributo, mais poder. E você vê nitidamente, por percentual do PIB, eu tenho esse gráfico, até eu coloquei no meu primeiro livro. A arrecadação federal, em geral, de tributos no Brasil, a partir de 34, é exponencial e só cresce. Não parou de crescer. Não A parou de máquina crescer. se organizou para tomar dinheiro da sociedade, Exatamente. né? Todo dia tem uma contribuição nova, uma taxa nova, né? E hoje, com a informatização, caramba, esse dinheiro entra automático. É o Pix, né? É o Pix, exatamente. Sabemos de tudo. Mas olha, o momento que a gente vive é um momento de totalitarismo de Estado. Não é só no Brasil. Vários países também tiveram a tecnologia ajudando, fechando os gaps de controle. Agora o mundo está mais controlado. As populações do mundo estão mais controladas. Alguns mais, outros menos. Porque o modelo globalitário foi isso, né, Luiz? Exatamente. E o que está surgindo contra os modelos totalitários? O populismo. Então, muita gente fala, pô, mas como é que você, com os teus estudos, você é a favor até de líderes populistas? Assim, esse é o movimento certo. Nós precisamos ter um movimento contra o sistema, porque o sistema já está no nosso controle. Já está. E a nossa abertura para diminuir esse controle são movimentos populistas. O populista é quem tenta ser disruptivo, né? Exatamente. Seria isso, né? Exatamente. Romper com aquele modelinho já pré-estabelecido, que está consolidado. E que traz o próprio povo, né? E que consegue articular e trazer a população, né? É uma e a forma rede social que eles querem censurar, ela é o meio para esse tipo de discussão que ninguém está querendo ouvir, né? É isso mesmo. Acaba sendo uma coisa interessante. A rede social hoje acaba tendo um efeito multiplicador muito maior da enciclopédia do tempo da Revolução Francesa, né? É verdade. Ela traz as luzes do esclarecimento, mal comparando, né? Mas é mais ou menos isso. A gente tem uma difusão de conhecimento. E agora com essa... A gente não sabe o que vem dessa inteligência artificial aí. Vem doideira. Vai ser um processo cuja velocidade a gente não está preparado para esse tranco. Né? Vai ser muito rápido. Muito. E a gente está sempre nesse embate, viu? Porque a gente tem se a gente olhar para trás na história, esses movimentos de mudança de comportamento político, sempre vê que é num processo de libertação. Sim. Por exemplo, vou voltar aqui até a primeira República Romana, que foi criada para se libertar. E o que vinha junto com a República Romana? Todo o pensamento grego, que foi absorvido pelos romanos, que eram fazendeiros. Mas quem eram os donos da cultura? Eram os etruscos. Quem eram os donos da opressão? Eram os etruscos, eram os reis etruscos. Então os romanos vieram para fazer a primeira República Romana com novas ideias que substituíam as ideias dos etruscos. Tiraram, não existe praticamente nenhum resquício na história do que era a cultura etrusca. Só tem vaso, mosaico, pintura, nem a língua etrusca. Ali foi eliminação mesmo, eliminação completa. E vieram esses valores greco-romanos. Muito bem. O que acabou com os valores greco-romanos? Que criaram, de fato, modelos totalitários. Né? Depois veio o Império Romano, que surgiu das cinzas da República Romana, surgiu o Império como tentativa de resgate. Mas foi um império romano e chegou a fazer atrocidades e invadia países, etc., para fazer pilhagem. Né? O que substituiu completamente essa cultura greco-romana, ao ponto de aniquilar e a gente nem saber direito o que era, foi o cristianismo. E o cristianismo veio com qual mensagem? Vamos libertar o indivíduo. O cristianismo surge como até libertação de escravos. A Igreja Católica, no seu início, era libertadora de escravos cristãos. Não importava a sua etnia, a sua origem. A missão da Igreja Católica era libertar os escravizados. O discurso do Cristo era libertador. Era libertador. E você veja quem eles agiram contra judeus, que escravizavam cristãos, contra os berberos, aqueles povos do norte da África, que não eram ainda muçulmanos na época. Os próprios romanos, os otomanos, os outros, os eslavos, os outros povos que existiam aí no contexto europeu. Então o cristianismo veio para libertar, mas cria-se uma igreja católica, cria-se depois reinados cristãos, esses reinados cristãos viram impérios, esses impérios começam a se petrificar. E se espelharam em Roma, o troço vai voltando, né? E o que vem para libertar a população depois que você já tem um Estado moderno constituído em cima do cristianismo?
O iluminismo. Olha Vem só. o iluminismo, o Iluminismo. liberalismo, vem para libertar a população mais uma vez. E o que esse iluminismo agora assumiu a forma de constituição, de leis, de regras? Não Vem vai ser Revolução Francesa. Revolução Francesa, toda aquela mudança de criar instituições racionais ao invés de criar tradições e valores institucionais. Então mudou Sim. completamente a elite do século XIX. Não tem mais nada, como eu falava para você, que antigamente as famílias tinham um clérigo e tinham um militar dentro do seu bojo familiar. Então isso era as instituições refletiam Esse esse modelo modelo familiar cristão, e estatal. orgânico, no entanto, era institucional e exclusivista. Chegou a ser exclusivista. E agora, depois de petrificado dentro do Estado moderno e substituído pelas constituições, né, que vieram supostamente para libertar a população e garantir a liberdade, as constituições viraram tão pesadas e o sistema de leis tão pesado, tão carrancudo, que hoje é isso, é o Estado totalitário. Interessante que a Constituição nasceu da Carta Magna, que o intuito era justamente tributar menos, né? Porque estavam sendo a população estava sendo extremamente tributada arbitrariamente. E agora estamos no momento aqui que a Constituição está servindo para tributar mais. Exatamente. É a fábula do Robin Hood, né? Roubo do rico para dar para os pobres que estavam exagerando na dose de tomar grana. Então nós estamos nesse último momento político em que o populismo vem para romper e libertar do totalitarismo. Esse é o momento político que a gente vive. Então, muitos dos intelectuais falam assim, a gente não pode ser a favor do populismo, porque o populismo é ante as instituições que foram criadas dentro do iluminismo, que eram para racionalizar a coisa pública e não deixar na mão arbitrária dos líderes populares. Não pode deixar assim, sem checks and balances, né? Temos que ter, e as instituições vêm para limitar esse poder arbitrário. Mas a gente vê que não, que as instituições elas são colocadas de uma maneira até como fachada de proteger as liberdades, mas no fundo elas são os maiores representantes de opressão. E voltamos para a questão da rede social, porque a rede social ela acaba sendo o espaço de manifestação dessa visão popular. Vamos usar o termo certo. É isso. Não necessariamente populista, mas popular. E o pessoal não está entendendo isso. Até porque a esquerda também é altamente populista, se a gente for pegar o termo. Né? Ela era. Agora ela não tem. Agora ela é elitista. Elitista. Agora oligárquica, né? Ela é oligarca, ela é técnica, ela é intelectual. Tecnocrática. Se você é populista, se você defende a população se levantando contra as instituições, você não pensa. Você não tem raciocínio, você é menos sofisticado. Foi um negócio que eu estava Isso imaginando. É mundial, outro não é dia. só no Brasil, não, é mundial. Um Brizola hoje, que era um cara da herança do Vargas, ele estaria doido hoje. Porque, onde se situaria hoje o Brizola? Eu estava pensando nisso. Ficaria perdidaço. Porque ele não pode estar na mesma linha do PT, ele não poderia estar na linha. Não tem como resgatar o Vargas, que era o ídolo dele. Ele tinha a pretensão de ser um cara popular, que ele sempre teve essa visão, mas aonde estaria ele? Estaria perdidaço nesse cenário. E era um cara louco, disruptivo no momento dele, que era um cara que defendia educação, imagina. Escola para criançada. Eu acho que o resultado desse movimento populista que existe no mundo é de abrir mais os sistemas. Os sistemas estão mais fechados, alguns estão se fechando. Do sistema político brasileiro é muito fechado e querem fechar mais ainda. Mais ainda. Mas tem outros sistemas abertos que eles querem fechar, né? Querem limitar essa interferência direta. Eu acho que esse movimento populista que surge, ele vem com essa ideia de querer abrir cada vez mais e querer colocar a população em confronto direto com as medidas que são tomadas pelas instituições. Eu acho esse contra confronto... o sistema, né? Contra o sistema, exatamente. Nós vemos agora na Inglaterra, por exemplo, em que medidas não populares foram tomadas com relação à imigração. Os poderes representativos não tinham coragem de falar contra a mídia que queria empurrar a agenda de imigração.
E o lá que a na gente está Inglaterra vendo? tem um problema enorme com a imigração, porque é uma ilha. Todo mundo quer morar lá, mas não cabe. Então É físico, né? é físico. E agora você veja, a própria polícia, porque mudou o governo, a polícia sendo usada para reprimir não os imigrantes que cometem crime, mas para oprimir a população que se revolta contra uma medida tomada pelas instituições. Então a população agora está revoltada contra a própria polícia. Tá numa situação de que, vocês estão contra, isso que é o perigo. Não quero frear o populismo, mas ele foi cutucado ao ponto de que, como eu falei acho que fora aqui da nossa comunicação, a opinião pública, você tem que olhar com a opinião pública como um dinossauro. Isso, interessante. Você cutuca, ele não vai se mover. Quando ele se mover, Aí é acaba desastroso, é impetuoso e vai destruir tudo à sua frente, muito mais do que era necessário. E sempre tardiamente, ela Sempre nunca tem uma tardiamente. reação rápida, E né? nunca é precisa. Nunca, né? É sempre avassaladora. Então, é uma geradora de caos também. Então, você tem que estar organizado ao mesmo tempo, com uma proposta organizada, quando essa opinião pública se mover. No fundo, é isso que eu vejo a minha função. Eu vejo organizar o caos aqui nesse processo, porque ele é inevitável. O populismo, ele vem, como esses outros ciclos que eu mencionei, como foi desde do movimento greco-romano, na República Romana, desde o cristianismo para acabar com a República Romana. É cíclico, Cíclico. Ele é cíclico. Agora nós temos entre populismo e totalitarismo. Se a gente não organizar o populismo para dar um resultado organizado que nós digamos, olha, puxa vida, retrocedemos aqui a algo melhor, a chance de retroceder para algo pior é muito grande também. E dentro daquele conceito que você falou, de você ter uma proposta de nação. Porque o Brasil é uma nação, é um país que não conseguiu se definir como proposta de nação para ela. Exatamente. Nunca tivemos um debate mais amplo sobre isso. Que Brasil queremos, o que é o Brasil, o que pode ser, no que ele é ruim, no que ele é bom, no que ele tem de virtuoso. A gente viu tem um ensaio muito bom de discussão sobre isso, e a esquerda fica PT da vida quando eu mando eles lerem isso. Falo para eles, você leu o livro do Darcy Ribeiro? Falo para o esquerdista, não leu? Você não sabe nem qual é a essência do povo brasileiro, cara. Como é que você quer cagar regra aqui para o povo? Você quer ser o condottiere de um povo que você nem conhece? Um povo euro-afro-ameríndio, a mistura de tudo. Você não entende a essência desse povo? Como é que você quer vir com ideias totalitárias para controlar esse povo? Pô, você é um puta vigarista, né? Eu falo isso para o esquerdista. É isso mesmo. Né? Isso mesmo. E a cultura, até a partir de Vargas, a cultura foi controlada. Muito. Então, até o próprio esporte, se fazer hoje, o Brasil joga futebol, adora futebol. Quem foi o maior propulsor do futebol? Foi a população ou foi o governo? Exatamente. E o que seria o futebol hoje se o governo não estivesse envolvendo? Todo mundo gosta de futebol. Todo mundo gosta de futebol. Ok, ninguém vai negar isso. Mas o que seria do Brasil? Qual seria a cultura esportiva do Brasil? Se o governo não tivesse promovido, a gente nunca vai saber. Não tivemos o privilégio de definir nós mesmos qual é aquilo que nos apetece. E hoje já criou-se essa máquina. Então, no contexto de hoje, o futebol, a gente... cultura brasileira, a gente gosta de futebol. Você volta para trás, em 1910. Qual era a cultura? A gente já existia há 400 anos em 1910. Isso, então, qual era a cultura, então, naquele momento? Cultura esportiva? Era o futebol? Ou foi algo introduzido mais tarde? E a gente tinha gente popular, por exemplo, tem um escritor que eu adoro, que é o Lima Barreto. O Lima Barreto tinha ódio do futebol. Tem escritos dele lá, mas esculhambando o futebol. Porque ele enxergava isso que o Luiz falou, ele vinha, olha, isso aqui é uma proposta de Estado elitista, de controle para quebrar a população. Ele teve... A velha política do pão e circo, né? Bota o show lá, é um show bonito, tem um estádio, né? E todo mundo curte, esquece do resto. É coletivo. É coletivo. E um tema que nunca foi abordado direito. Tá acontecendo. Eu sempre estudo muito a Era Vargas. E isso não foi estudado direito. O futebol na Era Vargas, os grandes clubes que nós temos hoje se estruturaram exatamente na Era Vargas. O Vargas ajudou o estádio do Vasco da Gama, onde ele fazia os discursos do Dia do Trabalho. Ele ajudou o estádio do Flamengo, na Gávea, que existe até hoje,
para disputar campeonato. Eles pensaram naquela época o que seria o estádio do Maracanã, que era um negócio que já nascia com o conceito de o maior do mundo, que o sonho do Vargas era fazer o Dia do Trabalho no Maracanã, que era 10 vezes São Januário. Então, vejam, a nossa própria organização esportiva, a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, nasceu daquele momento do Estado Novo querendo controlar a atividade desportiva, não só o futebol, todos os esportes, né? E naquele momento a mulher nem tinha acesso, nem podia, era proibida de jogar, praticar os esportes. Olha que dinâmica. E a gente. Isso é um troço totalmente popular que ninguém nem nota, nem fala disso. A gente, aqui nesse debate, a gente acha que a gente está se estendendo. No debate da esquerda, eu falei, não, isso é normal, é isso mesmo, vamos controlar esse negócio assim. Exatamente. Tem que ter gente nossa lá, é Grêmio, é Grêmio. O tempo todo, né? Vamos aparelhar, do diretório da faculdade até o time de futebol, até Mas o isso clube. eu acho que a direita deveria ser mais unida, mais articulada e pensar dessa forma, porque em vários locais assim que a gente vê, eu pergunto, como que é aí o teu pessoal? Não, a maioria é direita, só que aí sempre quem comanda é alguém da esquerda. E por quê? Porque nós nos omitimos, né? Ou o pior que o Luiz apontou. Você tem o cara da direita no comando, mas ele está seguindo o regramento, a cultura que a esquerda consolidou. Aí vira o nacional-socialista, que o Luiz apontou muito bem. Então, a direita permitida. Permitida, não é? A gente vai para a importância, né, de autores como o nosso deputado aqui, que escreveu livros e que coloca tudo isso para que outras pessoas possam ter acesso também a essas informações, ao que acontece, né? Ao próprio Serrão, que é um jornalista que vem trazendo esclarecimentos para a população. Então, a gente precisa unir e trazer aí mais uma massa intelectual. Não, e o Luiz tem uma importância muito grande. O Luiz é um dos grandes caras hoje na política que tenta ser o livre pensador. É o cara que tem coragem de falar daqueles temas. Porra, mas esse tema aqui é um saco, ninguém vai querer falar disso. E eu vejo você assumir muito esse papel. Eu acho que isso é muito relevante. A gente tinha que ter muito mais gente no Congresso disposto a fazer esse trabalho, e ali a gente tem uma dificuldade gigante disso. Na chamada direita conservadora, vou meter as aspas sempre, o pessoal não discute, não gosta de debater, de discutir o negócio. Não lê. O que você leu, cara? Você leu o quê? Né? Você faz uma crítica. O Marx. Você leu o Marx para você poder criticar? Não, mas o Marx, o filho da puta. Cara, você leu o Marx? Você pega lá. O Marx tem um livrinho de escritos do Marx, tem o melhor tratado sobre liberdade de imprensa que tem. Você leu? Não. Pô, pega lá. É o melhor tratado. Karl Marx. Então, a gente precisa ter mais leitura, mais compreensão, a visão histórica, aquilo que o Luiz fez ali. Entender aquela teoria do Golbery, do Couto e Silva, a história sístole e diástole, é avanço e recuo. Cara, volta tudo para a mesma coisa de tempos em tempos. Tese, antítese e síntese. E síntese. Só que com agravamentos, né, Luiz? Exatamente. Dado por cada tempo, por cada condição histórica, por cada condição cultural do povo, né? Exatamente. Olha, a gente precisa se contextualizar. Eu acho que é o primeiro passo. Onde que a gente está nesse evoluir da carruagem civilizatória? E não só isso. Qual é a nossa missão, como você bem colocou? Qual é a nossa missão como brasileiro e como Brasil? Isso. As coisas são vinculadas. E todo brasileiro nasce com esse vínculo. É um vínculo que você não perde nunca, por mais você tente. Eu digo isso de experiência pessoal. Quando eu me tornei mais brasileiro quando fui morar fora do Brasil. E eu percebi... Passou a valorizar mais, né? Eu percebi, como eu falo algumas línguas, quando eu vivi em alguns lugares, o meu acento desaparece, eu fico quase que um nativo. Fora que eu tenho família fora e tal. Você fala, puxa vida, dá para me... Quando você olhando Teu pai daqui, é francês, né? Você imagina, eu vou me integrar fácil e tal. Mas quando você vive fora, você nota o quanto que você é brasileiro. E quanto que isso não sai. Suzana passou isso também, né? Passei por isso também. E o que eu sentia mais falta é da gente conversar na rua.
né? Que a gente, como brasileiro, tá ali Se esperando sente o solitário, né? o trem tá não sei o que, você quer bater papo ali, mas é quase uma ofensa você começar a bater papo. Eu falei, isso é coisa de brasileiro, né? Eu falei, não, mas é muito chato. É muito chato ser inglês, você não conversa com ninguém. O inglês E às vezes eles querem conversar, mas eles seguem a regra, né? Porque se ele vai te incomodar na rua, ele tá te incomodando. Mesmo se você estiver gostando do papo, não, tá incomodando a individualidade da pessoa, ela tem o direito de andar aqui sem ninguém conversar. Tem até uma regra lá velada que você não pode conversar no metrô. Então, você encontra um conhecido no metrô, você não cumprimenta. Nossa. Dentro. Você só vai cumprimentar fora. Aí, quando vocês saíram, vocês se encontram, se cumprimentam, aí bate papo, aí tudo normal. Mas dentro, não. Por que isso? Não, porque é a regra. Aqui em Londres, a gente é assim. Olha só, hein? Imagina isso no metrô do Rio, no metrô de São Paulo, uma regra dessa, hein? Nossa, Que coisa de louco. não é do feitio, ainda bem. A gente tem características nossas e as nossas características não foram debatidas. Eu, como vivi fora, você, como viveu fora, a gente talvez tenha um privilégio de entender quais elas são e conseguir compartimentalizar. Falar assim, olha, isso aqui é bem do nosso feitio mesmo, ou isso aqui que eu tenho é mais não brasileiro, mais parte de outra coisa. Isso é bom, isso não é. Bom, né? Tal. Mas o que eu acho que é importante é que nós, sabendo qual é o nosso jeito, né, e vendo as virtudes e exacerbando, a gente conhece muito bem nossos vícios, né? Sim. A gente fala muito do nosso vício. Aliás, acho que a gente tem muito mais virtude do que vício, mas o que é divulgado e é sistêmico é o nosso vício. E é exatamente também para tirar a nossa autoconfiança. No minuto que você dá autoconfiança para o povo, você desvincula da necessidade do Estado. E é exatamente isso que eles não querem Hoje eu permitir. até brinquei com uma expressão que foi usada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele reclamou, né, da cobertura que a mídia está fazendo, do Supremo, do Judiciário. Ele disse que nós temos uma obsessão negativa. Temos. Um certo ponto mesmo. ele não está errado, não. Tá Nós errado, temos, não. a gente carrega muita tinta no ruim. E não explora e não utiliza melhor as virtudes que a gente tem. Sempre que eu lembro do livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, eu me lembro desse aspecto, que o Darcy tem uma visão de esquerda, mas ali naquele livro ele conseguiu fazer uma visão antropológica do lado bacana que nós temos e que nós não utilizamos direito, esse lado bacana que a gente tem, que poderia ser uma projeção para a gente ser algo de muito importante no mundo. E a gente não debate isso, né? Isso vem para nos limitar, porque o que acontece? Se você pensa que a gente só tem vício, e eu vejo isso, você deve ver também na Polícia Federal, a torta direito, eu vejo direto no parlamento, assim, não, mas a gente é corrupto, não, mas a gente vai assar uma ruim, né? Não, mas a gente vai cometer um crime e tá assim, assim, assado. Então tem que ter mais regulamentação para isso, pronto, já validou a presença. Já validou o domínio. Já validou, né? o Estado dizendo, te controlando. O totalitarismo, né? E você como uma pessoinha que não pode vibrar de uma maneira diferente. Tem que vibrar de acordo com o que todo mundo da coletividade já definiu através da lei que você teve que se comportar. Então, isso que eu acho que a gente tem que se desvencilhar disso. É um processo libertador. Sim, libertador. E vai muito além dessa questão socialismo e tal. Ela entra na pessoa e vê quais são os seus pensamentos que te limitam também, né? Como é que você já se autocoloca num pensamento de esquerda limitador, controlador, porque quem também se acha limitado quer controlar os outros, não ter, os que não têm limite, né? Os que fazem e acontece no mundo. Esse aí não incomoda, né? Incomoda. Então eles são... E os cuidados você precisa ter com o discurso. Por exemplo, a gente tem uma discussão hoje, a extrema esquerda, ela acusa o outro lado, o outro extremo, vamos chamar assim, bolsonarista, de ser fascista. E aí eles criaram uma doutrina acadêmica que diz que o fato do Bolsonaro falar em Deus, pátria e família, isso o iguala a Benito Mussolini, que tinha essa tríade no princípio dele. Só que Mussolini não tinha uma palavrinha que o tal do Bolsonaro usa, que é a tal da liberdade. Quando entra a liberdade, esculhambou tudo.
aí não tem mais a essência fascista estatal de controle que aquela doutrina dava. Então, você não pode nem chamar o Bolsonaro de fascista. É absolutamente impróprio do ponto de vista conceitual fazer isso. E eles têm livros, tem uma série hoje acadêmica da esquerda escrevendo livros com essa bobagem. E ela tem interface, inclusive, na mídia. É assustador isso. É isso mesmo. Então a gente aqui pega conceitos, vira de cabeça para baixo para adequar a uma modelagem política que não é a real. Briga com a realidade. Então a gente tem que gerar um debate sobre essas questões, porque elas impedem a gente de avançar. Porque na hora que você rotulou o outro de fascista, o outro te xingou de outra coisa, acabou, não anda, não tem negociação política. Eu acredito que naturalmente os mais capazes eles têm uma consciência mais aberta e vão entender que isso não é o que está sendo dito. Não. Então esses são os mais capazes. Os que são candidatos à servidão, esses vão acreditar nessa conversa. E vão investir nisso. Vão investir nisso, vão regurgitar isso, vão carregar isso consigo. E eu acho que vão defender aquilo que você falou ainda agora, né? O nacional-socialismo. O Estado vai... Eu vou assumir o controle do Estado, vou tirar o Estado da esquerda e vou botar esse Estado a meu favor. É isso, né? Exatamente. Isso tira a resiliência da pessoa, tira a independência, o empreendedorismo da pessoa. Não importa... Hoje eu sou empreendedor político. Então não importa, mas o espírito é empreendedor. Isso. Então, se eu estivesse na economia, seria um empreendedor econômico. Então, ele tira esse espírito de inovação, de empreendedorismo. Mas eu vejo também uma grande oportunidade crescendo para aqueles que têm essa visão, que têm essa abertura. E eu vejo isso nas faculdades, algumas faculdades que eu fui fazer palestra. Eu me lembro do meu tempo de faculdade, né? Eu me formei em 91. Então, ali, final dos anos 80, início dos anos 90. E aí eu me lembro que os Che Guevaras era talvez em toda a formatura. Né? Formatura lá de 100 pessoas, era Che Guevara. O resto era pessoas que iam atacar a vida. E era competitivo você buscar emprego naquela época. Não só porque os empregos eram mais focados, ainda não existiam esses empregos gerenciais e tal, como hoje tem, essa abundância de emprego que hoje tem. Mas era mais competitivo, porque você tinha uma classe de formandos e você tinha demanda para contratar gente com aquele perfil. Hoje em dia eu vejo uma massa de Che Guevara, com clonezinhos de Che Guevara, clones não justos do Che Guevara, que não sabem nem quem foi aquele cara, nem sabe, porque nem o que ele significa. Che Guevara foi um grande empreendedor. Vamos botar ele aqui num pedestalzinho indevido, mas por um momento só para fazer o ponto. Che Guevara era um tremendo de um casca-grossa. Ia para o meio da selva, ficava meses comendo... Viajou esses países todos, Viajou os países todos, gramou ali, combateu, tudo bem que era um criminoso, né, um psicopata, mas estava ali penando junto com a tropa dele que mudava. Alguém que lutou. Alguém que lutou. Por mal, mas lutou. Lutou por mal e sofreu aumento da tropa, diminuição da tropa, debandagem, traição. Vitória, derrota. Vitória, derrota e tal. Ali o cara gramou, não tomava banho, não trocava de roupa. Então, era uma pessoa assim, e machista pra caceta, chauvinista pra caramba, fazia eugenia de tudo quanto é forma, fuzilava tudo quanto é minoria. Então, um psicopata até. E você vê ali os clonezinhos do Che Guevara na classe, como se fosse tudo bonzinho, pelas essas causas ambientais, de inclusão social. Né? Porque eu nunca entendi dizerem que a defesa das mulheres está na esquerda, porque são todos machistas. Então... Eu, no outro dia, na Rádio Ouro Verde, eu fiz uma sacanagem, que eu fiz a minha crônica diária com um bonezinho do Che Guevara, bonito, que veio de Portugal para mim. Aí eu botei aquele bonezinho e falei, pô, esse bonezinho bacana. E o tema do meu comentário foi como é que a esquerda pensa e age. No final, tirei o boné, mas
você às vezes está usando o bonezinho do Che e não sabe que está usando o bonezinho Exatamente. do Che. Então você imagina as classes de formandos hoje, com abundância de empregos aí, de oportunidades de negócio, e você tem como seu competidor uma pessoa que não é autoconfiante, que segue a esquerda, que se submete ao coletivo sempre, que nunca se desponta. Fraqueza né? psicológica total. Vive no dúvida. vitimismo, espera que o Estado Sim. dê É as vítima. coisas, que o Exatamente. Estado resolva a vida da pessoa, tudo. É, exatamente. O Bolsa Família, agora o Lula criou um negócio, pé de meia. Ele dá dinheiro para o estudante leva uma grana e vai condicionar. Cara, a garotada hoje já está nas escolas públicas exigindo do professor a cobrança, porque aquilo ali é que vai garantir se ela vai receber o dinheiro do pé de meia ou não. Olha como é que o Estado vai corrompendo E a pessoa, o a jovem. gente trabalhava para poder Ter estudar, aquela né? grana. Para poder pagar os estudos. Eu pra lavava poder... carro para poder ter dinheiro. Vendia passarinho, criava passarinho, vendia passarinho para ter dinheiro. Porra! Cacete, hoje não, hoje o cara espera o pé de meia. Meu tempo, pé de meia, a gente juntava a meia, que a gente não tinha dinheiro para comprar bola, a gente juntava um monte de meia, todo mundo tirava a meia, fazia uma bola de meia, da meia de todo mundo, um chulé desgraçado, e a gente jogava aquilo. Né? Como é, o pé de meia mudou, né? Mudou, é. Verdade. Não Que sabia parada doida. Então É. a gente tem... E eu me formei um pouco antes de você, eu me formei em 88. Ah, tá. E me formei no Centro do Comunismo Universal, que foi Niterói, a Universidade Federal Niterói. Fluminense. Lá, a universidade cujo curso de História tem orgulho de dizer que eles são o centro do marxismo mundial, porque o Partido Comunista Brasileiro foi fundado lá em 1922. Então tem cada uma que é dose para mamute, Aí né? você veja, se for mais para trás no tempo, meu avô se formou no São Francisco, como em Direito. Logo após a sua formatura, pegou seu carro, pegou seus colegas de classe e foi para a fronteira combater as forças de Vargas. Sem nenhuma formação Na militar. Revolução de 32, né? Nenhuma formação militar, desarmado, com os outros colegas de... Imagina se os Só no estudantes... idealismo, né? Será que os estudantes da São Francisco hoje fariam algo Iriam pra uma semelhante? guerra, defender Iriam para o uma país. guerra, defender o valor, até porque o país estava sendo defendido por um ditador. Eles estavam defendendo um processo constitucional. Talvez hoje, se tivesse uma bolsa de incentivo, se tiver uma ideologia sim, dizendo que vale a pena aquela guerra, talvez. Talvez. Exatamente. E ainda iriam dizendo que estão cuidando do garantismo da guerra. ainda podia ter uma direito dessa. de fazer. Direito de fazer a guerra. Muito Que bom. parada doida. Luiz, só para a gente arrematar aqui, a gente teve que fazer uma conversa longa, mas porque o tema que a gente escolheu, ele passa exatamente por tudo isso que a gente teve que discutir aqui. Então vamos lá, só para a gente poder arrematar essa proposta de reforma do Judiciário. Quais são as propostas, as ideias básicas que você está colocando e como é que isso pode avançar? Eu vi algumas ali, uma delas que chama logo a atenção é a definição de um tempo, um mandato de 10 anos para Sim. os membros de tribunais superiores, todos eles. STF, STJ, Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal Militar. Essa é uma das inovações. Vamos começar por aí, vários, depois a gente vai para outras. Tem Você várias lista aí. inovações. Assim, vou falar de memória aqui. Tá. Uma primeira, seleção para o STF e STJ só de juízes concursados. Segundo, mandato, ou seja, o executivo não tem mais o direito de nomear alguém que não seja do sistema judiciário. Ele pode e a escolha por lista tríplice, mas por idade, ou seja, não tem mais eleição. Você entrou na idade, você já é automaticamente pré-qualificado para estar na lista tríplice. Se você não quiser participar, você se exclui do processo. Então, é uma coisa automática. E a escolha é dentre esses três que o sistema próprio escolhe. Uma vez escolhido, você ainda passa por um processo eleitoral, você tem aí até um ciclo eleitoral. No próximo ciclo eleitoral, você tem um referendo sobre aquela escolha. Então, você tem um referendo popular. Então, você tem a escolha do executivo, de uma lista automática. Você tem um processo no Senado, claro. Que é aquela sabatina tradicional. Continua ainda o direito do Senado de falar alguma coisa. Mesmo assim, você coloca
a referendo popular no próximo ciclo eleitoral. Então, mesmo você depois escolher do Executivo e do Senado, você pode ter um processo interino de 1, 2 anos até o próximo ciclo eleitoral, e aí você vai para um referendo popular. Pô, aquele Então, que falou que nós temos voto, então vai até gostar de uma dessa, né? Pois Vai é, passar aí, a ter voto, aí né? você passa a ter legitimidade de verdade. Aham. Né? Você está sendo validado por diferentes poderes. Foi validado pelo Poder Executivo, na tua seleção, pelo Poder Legislativo, agora pelo Poder Popular. Isso. Então, fica bem nítido aqui, acaba com os questionamentos, né? Essa coisa de legitimidade como juiz. Ter mandatos de 10 anos, acabar com as decisões monocráticas, não tem mais aquela decisão sozinha. Tem que ser Tem colegiado, que ser né? colegiado. Essa decisão monocrática, a gente tem visto muito, do ponto de vista político, como isso é ruim. Né? Mas e do ponto de vista econômico? A gente também começou a ver como monocraticamente um juiz Ela é uma começou tragédia. a liberar de multa empresas que estavam vinculadas à Lava Jato. Monocraticamente ali ele faz o dele. E o contrário, ele pode também E decretar pode a também. multa. Então né? tem E que essas acabar com isso aí. decisões monocráticas não fazem muito sentido, né? Num tribunal que, entre aspas, seria um revisor, né? Você já tem um juiz ali monocrático e aí ele vai para uma segunda instância para ser decidido por um colegiado. Quiçá uma terceira instância. Se é para um só decidir, então não precisa ter tribunal, não precisa ter Suprema Corte. O primeiro ali já decidiu e já está certo, porque ele já está incumbido do A poder. ditadura da súmula vinculante também, né? Que é algo soviético, né? Bacana, Outra coisa, né? isso também faz parte. A súmula vinculante, o que é a súmula vinculante? Quando tem um acórdão entre aí os juízes, aquilo não vira lei. Aquilo não vira a base da lei ou da interpretação da lei. Aquilo, se for para virar lei, interpretação da lei tem que também passar pelo processo voto. legislativo. Exatamente, que a Legislativo. súmula vinculante ela é uma interferência Exatamente. do Poder Judiciário no Poder Legislativo. Isso mesmo. Então, Dentro na daquilo que a gente época- falou aqui no começo, né? Do programa, aquele domínio. Isso, e quando se instituiu a súmula vinculante ali por volta de 2003, naquela época, a discussão era, mas não é uma interferência. Não, é uma função atípica, porque aí volta lá para o check and balance. A exceção que virou regra, né? Não, tem aquela coisa da tripartição de Montesquieu. Então, assim, cada órgão exerce as funções típicas e atípicas, que é uma forma de balancear, para que nenhum dos poderes fique exacerbado, né, que atinja o outro. Então, ali, o judiciário ter essa súmula vinculante era uma forma de modular as ações e sem interferir, né? Seriam questões já muito decididas de interpretação, que não foi o que aconteceu de fato, né? As primeiras súmulas ali que aconteceram foram baseadas em 2, 3 julgamentos, né? Um negócio que era para regular ali 10 mil julgamentos, né? Coisas desse tipo, foi usado para fazer lei. Então, já o que era atípico virou típico e invadiu a seara de outro poder. Doideira. Luiz, outra grande mudança que é importante a gente pontuar é a gente transformar o STF, especificamente aqui o STF, em uma corte constitucional. Isso. Ou seja, ele não julga nada além daquilo que é considerado constitucional ou fora da Constituição dentro do processo legislativo. Então, Sim. qualquer coisa da seara civil, criminal, tributária, não é com ele. STJ no máximo, né? Se faz parte da Constituição, é ali que ele vai estar interferindo. Então, nessas coisas particulares, ele vai vamos estar delegando para outras instâncias, para o STJ e para outras instâncias. Então, isso tira esse poder de barganha que o STF hoje tem, de comprar o Senado, que seria quem faria impeachment contra alguns dos seus... Acaba também com o tal do foro privilegiado, né? Acaba com o foro prerrogativo de privilegiado, função, né? exatamente. Restringir ele, Acaba né? com o foro, restringe ele a somente o presidente da República que tem algum foro privilegiado. Se eu não me engano é isso. Talvez a gente tenha colocado mais Que hoje, algum quantas- líder Presidente das de casa, casas, talvez. Hoje, né? em torno de quantas autoridades tem foro privilegiado? 1.000? Praticamente não, tem 50 5 mil? Não, É. 50 mil? 50 mil. Quem tiver pendurado É. ali na burocracia é A privilegiado. burocracia federal tem vários líderes, e praticamente todo mundo do Poder Legislativo. E hoje a gente Então tem a inovação, né? Quem não é, acaba fundo, né? Exatamente. Quem não é, acaba fundo. Entra lá no... Entra, porque vai ser bem protegido ali. Vai né? ser bem protegido, estamos vendo, Quando é né? interessante, entra, né? É, Aí tem a exato. conexão, traz e... Não, então. Então, bom, isso eu diria que raspando aqui
a superfície da proposta. Outro ponto que eu vi que é importante ali também. Trata da questão do Tribunal Superior Eleitoral, que passa a ser o tribunal que vai julgar ações eleitorais. Isso é uma e discussão aí importante. cria-se uma autoridade, chamou de autoridade eleitoral, não é isso? Que vai ser um órgão auxiliar do Poder Legislativo, igual é o Tribunal de Contas, só que ele que vai ser o gestor da eleição, é isso? Exatamente. E caberá ao TSE e aos TREs julgar ação eleitoral. Só isso. Exato. Não vai cagar regra, vamos usar aqui a expressão. Não só isso, não vai cagar regra e não vai executar a regra. Ele não faz nada a não ser julgar. Então, essa diminuição de competência do TSE é fundamental. Aí você fala assim, poxa, seria o ideal terminar com o TSE? Esse que é o debate. Sim. Porque, no fundo, você está terminando com duas funções do TSE. Que é a função de executar e a função de legislar. Então, a questão é, quem que legisla, né? Quem que faz a legislação do eleitoral? A quem cabe essa função? Na nossa opinião, quando a gente elaborou o processo, o Congresso Nacional. Você pode até falar, mas o Congresso vai criar leis que beneficiam aqueles que já estão eleitos. É verdade. Mas se você manter o sistema aberto, se você manter um sistema de referendo, que também espero ter eventualmente, aqueles que legislam em causa própria são excluídos do sistema. Enfim, estamos falando do futuro promissor aqui. Mas o Congresso é o grande legislador. E dentro do sistema eleitoral, você pode ter a autoridade eleitoral federal, que vai cuidar do Congresso Nacional, pode ter a autoridade eleitoral que vai cuidar também de estados e municípios. Então, né? o debate é o seguinte, precisamos de um TSE? Pois é, nesse contexto... Então, muita gente fala, não precisamos. Então, tá bom. Qual é a opção? Vai ser como nos Estados Unidos, em que o TSE é um delegado eleito para manipular as eleições em caso houver eleições? É assim que vai ser? Qual é o risco disso? Pois é, né? Tem esse ponto. Qual é o risco disso? Considerando o que a gente já viu também, interferência no nível... Aliás, no nível local, Estados Unidos, a fraude é galopante. Tá? Violento. É violento, no modelo americano. E as prisões também, o judiciário lá funciona. Tem milhares de pessoas que foram presas por fraude eleitoral. Exatamente os delegados ou aqueles que são... Porque tem muita fiscalização, né, Luiz? Direta, né? É que o sistema judiciário americano é fácil. Então, a população, ela fiscaliza, ela... É regra e cumpre ou não, né? Ela acusa, ela tem o cidadão, né? O cidadão, a prisão cidadã, né? Você pode dar voz de prisão quando o cara está cometendo patentemente um crime. Enfim, então tem uma série de... O sistema regulatório é diferente. Então, naquele contexto, pode ser que funcione melhor assim. E você centralizar o processo eleitoral pode ser até ruim para os Estados Unidos. No modelo brasileiro, você fala, puxa, então vamos criar aqui uma entidade local e como é que ela vai ser feita nesse processo de você querer trazer mais transparente? Vai ser mais ou menos transparente? Então, bom, de quem é a competência hoje? Será que eles fazem um bom trabalho em julgar a coisa eleitoral? Hoje o juiz eleitoral ele tem uma especificidade ali, tem uma prática, já existe o órgão, tem toda uma experiência aí. Sim. Tem sido usado para o mal? Mas opinião, na sim. verdade o juiz ele vem emprestado, né? O tribunal tem os Ele é funcionários. emprestado, exatamente. Mas o juiz ele vem emprestado. Ele é de outras áreas e vem... Juiz, o desembargador. Sim, ele não é necessário. Ele não é necessário fazer esse destaque, mas ele, ao mesmo tempo, ele tem uma função de julgador que é importante. Então, a gente precisa de um juiz, tanto que nos Estados Unidos tem juiz eleitoral. Ele é temporário, ele às vezes nem é permanente, como é aqui, mas é uma função importante. Então, quem faz isso? O Congresso vai fazer o juízo eleitoral? Não é justo também. O executivo, então, nem se fala. Então, não sobra mão aí para gente. O povo vai fazer esse juízo. O judiciário ainda... Sabe, é difícil, você tem que jogar para algum lugar. Então, temos que ter juízes que façam ainda a questão de julgamento. Até porque isso é uma do processo função eleitoral. técnica, né? Sim. Mas, onde estão os problemas? Os problemas estão na execução, né, na execução da eleição e nas regras eleitorais. Né? Então, quem faz as regras eleitorais, quem faz a execução, se você bota as três funções juntas, que é hoje o caso, a execução das regras, a legislação e o julgamento, o que você tem? Um órgão infalível
Super poderoso, inquestionável, super poderoso e dogma. infalível. E isso não é verdade. Isso não é verdade. É um órgão falível. Então a gente sabe que é falível. Se não existe corrupção, então é o único órgão que não tem corrupção do mundo. Do mundo. Do Se é um mundo. processo eleitoral idôneo, é o único órgão do mundo que conduz um processo eleitoral idôneo sem fraude nenhuma. Isso não é possível. Então, nós temos que separar esse órgão, essas funções, para que, em separação, os freios e contrapesos naturais que se criam quando você separa o poder, você tem um processo eleitoral com mais chances de estar próximo ao que seja idôneo. idôneo. Com cada vez mais fiscalização, que essa é a palavra, mas a gente do não entra, público. A proposta da reforma do judiciário com relação ao TSE não entra no processo eleitoral. Como é que é a condução do processo eleitoral. Que essa é outra regra que o parlamento tem que defina. Né? Exatamente. Que aí eu até sou favorável, contagem pública do voto, sou favorável... Voto distrital. Voto distrital tem um processo aberto de contestação do voto. Um período, você pode ter uma preliminar. No primeira contagem foi tanto. Mas temos aí 45 dias para homologar aquele resultado. E validar os partidos estarem de acordo. Então, eu acho que tem... Como é na Europa. Essa coisa da eleição correndo, essa ejaculação precoce do resultado eleitoral, pois é, então, muito bonita, né? É bonita, mas é contraproducente à transparência, contraproducente a você conseguir ter uma contestação. Assassinou o sufrágio universal, né? Pô. O voto já foi assassino de muita coisa positiva. Né? Ele eliminou a capacidade, a competência, o mérito, e você transformou o famoso em o legítimo. E você eliminou todas as outras virtudes que dariam legitimidade. Então, o voto já é um eliminador de coisa. Agora, esse processo que a gente vê eleitoral eletrônico, ele é até um violador do próprio voto. Então, ele se torna uma regra em si de validação. O que a gente não estamos expostos a isso ainda. Né? A gente acredita ainda que o voto seja onde a gente convergiu e concordou em estabelecer legitimidade. Em relação aos órgãos de fiscalização do Poder Judiciário ou do Sistema Judiciário, no caso, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, como é que eles do mudariam? Supremo Tribunal Militar, por exemplo. Sim. Ele ganha competências, ganha competências sobre o que é terrorismo, o que é lesa-pátria, o que seria de fato de competência, não do STF. Né? Se você tem um órgão militar que deve julgar e deve manter a integridade territorial e a soberania, e ele não tem competência de julgar qualquer coisa que afronte a integridade territorial e a soberania, então por que ele está fazendo lá? Então a gente tem que capacitar o STM, que é o Supremo Tribunal Militar, com essas funções. Eu acho importante isso também. Então separa e tira do STF essa ideia do que é o terrorismo, é uma coisa relativa. O que é violação de soberania? Nós somos os aplicadores do artigo da Constituição. Do ponto de vista militar, Penal. Do ponto de vista militar, violação territorial e terrorismo é uma coisa muito clara. Muito clara. Conceito bem objetivo. Bem objetivo. Então, a gente tem que trazer para esse lado um pouquinho mais de sanidade aí nessa. Tem muita coisa que não precisa ser interpretada. E simplificar, né? Porque hoje você ter hoje um Supremo Tribunal Federal que se vangloria de julgar mais de 100 mil ações por ano, isso não pode ser levado a sério. Não tem condição. Então, essa concentração de função é isso que dá esse volume todo de coisas. Então, eles geraram um funil. Né? Isso encarece, dificulta o acesso, torna inviável qualquer julgamento racional, porque não dá. 100 mil dividido por 11, imagina, tá louco. Então, a proposta ela vem com essa função, ela não vem para atacar o sistema judiciário, ela não vem para atacar, propriamente dito, os ministros do STF, ela vem para melhorar o sistema como um todo, trazer um equilíbrio entre os poderes, eliminar a chance do STF ser usado como um braço de criar, de fazer interferências nos outros poderes e de criar um sistema totalitário como a gente está vendo agora. Que já está em andamento, claro. Já está em andamento. Então, é isso que esse é o objetivo da proposta. Por que o Centrão não abraça esse projeto? Essa que é a questão.
É por isso que a gente faz podcast assim, para tentar convencer mais deputados a assinarem, darem mais coragem para eles, darem aos eleitores a vontade de cutucar o seu deputado do centro e falar assim, olha, vai lá e assina esse negócio e vamos fazer esse negócio passar, vamos mudar o nosso país. Não tenha medo, né? Vamos Não melhorar a parada. Aqui não está atacando ninguém a proposta, né? Como eu falei no início desse podcast, há 4 horas atrás, não sei quantas horas faz. Sei lá, nós estamos longe. A conversa foi longe. Foi. Como eu falei no início, no mínimo, a gente tem que gerar um impasse. Nada na política, nada, absolutamente nada na política passa porque o raciocínio é brilhante. Passa porque o princípio é o princípio que vamos defender. Passa porque é uma vontade universal. Não. Passa porque gerou um impasse grande o bastante para se contrapor à resistência. Para exigir uma decisão. E exigir uma decisão. Se você vai lá, que só na conversinha, não, vamos lá, faz aí, ó, diminui aí os teus poderes, ó, olha, relaxa lá, não, olha, separa aí o TSE, que é bom para todo mundo, separa aí. Você acha que eles vão fazer alguma coisa? Não vão fazer nada nunca. Aí nunca. você ouve Então, aquela velha frase, não, deixa assim mesmo. Exatamente, Não, do mesmo jeito. E vamos ouvir aquele papo também. Não, hoje estão usando assim, mas amanhã, quando a direita voltar ao poder, ela vai poder usar essa máquina maravilhosa. Esse é o mais imbecil. Esse é o mais assustador. Mas o que também não é bom para a direita, não é bom para ninguém, né? Não é bom para ninguém. Esse debate é estúpido. Você ter um sistema representativo hoje, como estamos aí, de novo, no contexto de combater o totalitarismo, todo sistema representativo está em xeque. No mundo todo, No né? mundo todo. Então, você vem com alguma argumentação, olha, vou criar aqui uma autarquia, vou criar aqui... Não vai. Você vai tirar, acaba com aquela agência reguladora, diminui os poderes desse poder. Essa que tem que ser a nossa missão. Sim. Né? Nessa proposta, eu não faço nenhuma dessas duas coisas. É isso aí. Eu estou agindo ainda dentro do status quo de reorganizar essas forças de uma maneira que isso não gere uma falência do próprio sistema. E um princípio fundamental, Porque né, Luiz? essa que é a força que vai se levantar. Continuando do jeito que vocês estão lidando com a coisa, com esse poder todo na mão, vocês estão se lambuzando, você está gerando uma força popular cada vez maior, cada vez mais crescente, incontrolável, que chega no momento que depois, vamos ainda resguardar as instituições quando esse dinossauro começar a andar? Você acha? Não vai sobrar nada. Então é exatamente isso que a gente tem que entender. No mundo, na verdade, a gente está até nessa proposta especificamente. Em outras eu sou um pouquinho mais na linha de tirar instituições. Nessa a gente está preservando a instituição do judiciário e dando nova papel forma, a ela como tem que ser, mais papel equilibrado, a ela no né? day after. No day after, como se houvesse aqui, vamos supor que houvesse uma mobilização popular gigantesca, quisesse acabar com todas as instituições, e aí subiria aí um poder qualquer centralizado na mão de um guerrilheiro qualquer. Não é isso que a gente quer. Então, vamos aqui preservar a instituição, tem que reformá-la internamente, ela vai sobreviver, vai atingir a legitimidade nesse processo todo, e a gente ainda vai ter um judiciário no momento seguinte. Agora, negar que a pressão popular é contra as instituições não é certo. A pressão popular hoje no mundo é sim contra as instituições. Então, cabe às instituições sim fazer uma introspecção e falar assim, por que hoje nós estamos... Autocrítica, fazer né? uma autocrítica, abrir onde precisa abrir para poder acomodar. E a gente já passou por isso. As instituições do mundo, século XIX, passaram por grandes revoluções, começando um pouquinho antes do século XIX, foi a Revolução Americana, depois a Revolução Francesa. E depois, ao longo de todo o século XIX, praticamente todos os países da Europa sofreram mobilizações populares gigantescas e morte para tudo quanto é lado, tanto dos estudantes, de povo se mobilizando, quanto de militares, do clero, da aristocracia, morreu tudo quanto é lado. Você quer entrar de novo num ciclo como esse, que é destrutivo? A gente já está vendo. A Inglaterra, a gente já está vendo uma guerra civil. Estados Unidos. Venezuela, a gente já está vendo população de novo ali se mobilizando. Estados Unidos, se essa eleição agora não for em linha
com essa expectativa, certamente algo nesse nível, nesse grau, é esperado. Não vão tolerar uma volta, a vitória do sistema em cima da população nesse próximo pleito eleitoral. Então, é isso que eu acho que a gente precisa pontuar também no nosso discurso. Sim. Né, para eles, né, pontuar essa verdade para eles. Então, é acomodar para não ser atropelado. E o ponto fundamental, né, Luiz? Não pode haver tema que não possa ser debatido. Porque aqui no Brasil, o sistema de poder está querendo interditar o debate sobre questões fundamentais, com censura ou até com punição para quem está querendo discutir. Né? Aí vem as acusações levianas. O sujeito é fascista, o sujeito é nazista, o sujeito é bolsonarista, o sujeito é... Vem o rótulo. Né? E não é isso. Tem que discutir o assunto, o tema. Né? É isso mesmo. Então a proposta é essa. Então vamos fazer os outros deputados aí assinarem e a gente começar a debater isso aí. Não tem outra saída. Se não estamos debatendo isso, que é uma parte pequena do que seria uma revisão completa da Constituição, então vamos resolver logo debatendo a Constituição, que seria de fato em linha com algo legítimo dessa movimentação que a gente vê hoje da população contra os sistemas. Porque é isso, nos restará isso. Né? Não tem outra saída. Não vejo, se por acaso houver bloqueio sistemático de falar de reformar o judiciário, então vamos fazer um grande movimento aí para fazer uma nova Constituição. Sim. É isso que a gente precisa. Porque a profecia de José Sarney já está se configurando. A Constituição de 88 tornará o Brasil ingovernável. Sarney disse isso e foi um profeta. E olha, todos que trabalham, você vai descobrir isso. Você já descobre, já sabe disso. Mas todos que trabalham a Constituição, a lei hoje, já sabem que a Constituição de 88 não vale mais nada. Não. E esse é o pior dos mundos possíveis. Quem está fora, quem está nos escutando, que é eleitor, que paga imposto, não faz a mínima ideia do que a gente está falando nessa questão constitucional. Alguns já está crescendo a consciência. Mas a maioria que não trabalha o direito, nas suas formas, né? Você trabalha como policial, eu trabalho como legislador, tem outros que trabalham como juiz. Quem trabalha o direito sabe que a Constituição de 88 não vale mais nada. Não vale mais nada. Já foi atropelada, já foi violada. E se ela está sendo violada é porque ela não criou as instituições para protegê-la. Não. E para ter até o resguardo da população, a legitimidade popular, que é isso que torna uma Constituição legítima. A população protege a Constituição porque a Constituição protege a população. Isso. E a consciência crítica dos representantes do povo também, que poderia dar uma contribuição para isso e não está dando. Exatamente. Né? Então, e a gente não pode esquecer que a Constituição, as instituições, tudo que está posto hoje é para servir o povo. Então, não é para se a instituição se autoempoderar e servir a si mesmo, a Constituição, qualquer outra coisa assim, né? Então, tem que sempre lembrar o objetivo, a finalidade de criação da Constituição, das instituições e de tudo, porque no fim, servir a sociedade, servir o povo, não pode se desvirtuar, não é isso? Com certeza. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, acho que a gente falou bastante hoje, foi muito legal. A gente vai ter um próximo programa, eu juro, eu prometo, para a gente falar da Libertadora e desse livro que o Luiz vai lançar em breve, chamado Os Sete Poderes. Vou antecipar para vocês. Os sete poderes são o povo, o Conselho de Estado, o federalismo, o chefe de Estado, o parlamento, o judiciário e o primeiro-ministro. Próximo programa a gente conta essa história aqui, que isso aqui é fundamental na teoria da proposta da nova Constituição Libertadora que você já fez. Muito interessante. Obrigado, Serrão. Obrigado, Suzana. Parabéns, espero que você tenha sucesso no teu pleito. E, Serrão, que você tenha muito sucesso na tua influência. Seja cada vez mais influente, mais pessoas caiam na sua linha de pensamento. E é raro da gente ter como eco, fora do sistema parlamentar, pessoas como você que identificam a prioridade. E o meu papel é exatamente fazer o que o jornalismo deveria estar fazendo direito, que é promover o debate. Eu não quero ser político. Acho que tem gente muito boa a fim disso, que vá cumprir esse papel, eu não quero. Então, o meu papel é o quê? Fomentar o debate. Só que o jornalismo hoje não deixa debater a ideia relevante. Um programa como esse que a gente fez hoje aqui
ele vai ser criticado. Ah, como é que você faz um programa chato de 2 horas de duração sobre um assunto tão complexo? Porque é preciso fazer. Alguém vai ouvir, para alguém vai servir, e a gente tem que ter esse papel a cumprir. Não tem outro papel. Se um outro não vai fazer, eu faço. Então, é o que é possível. Perfeito. Vamos lá. Legal. Conta Obrigado comigo, pelo apoio, Luiz. Vamos obrigado, lá. obrigado. Obrigado a você. Obrigado, Suzana. Obrigada. E qualquer hora a gente volta com o nosso QAPSP ou algo parecido, mas que traz questão relevante para você, tratando de tudo e de todos, que é como deveria ser o jornalismo brasileiro. Se ele não é, a gente faz ele ser. Abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima.